Eu não aceito crítica construtiva de quem não construiu nada. Pra mim, crítica construtiva tem que vir de quem construiu. Você não construiu nada, você está sentado dentro da sua casa fazendo nada. Vai caçar serviço, gasta sua energia com ganhar dinheiro. Andréa Vermont é atualmente uma das maiores referências em saúde mental do Brasil. Psicanalista e filósofa, ela já foi freira e executiva de multinacional e passou anos construindo tudo nos bastidores, longe das câmeras. Eu já atendi muita gente com tentativa de autoextermínio. Fui buscar com ambulância já pessoas nessa situação. Todas têm o mesmo relato. Você não está cansado da vida, você está cansada da dor que a vida se tornou. Em janeiro de 2025, tinha 20 mil seguidores. Um ano depois, são milhões, com 30 milhões de visualizações por dia. Uma vez uma paciente me ligou, falei, onde você está? Ela falou, estou no viaduto. Eu estava com um paciente na minha frente. Falei, fulano, você me desculpe, mas eu tô saindo do consultório, a chave fica com você. Fecha aí, depois você me entrega. Catamos o carro, fui lá pro viaduto, pus ela dentro do meu carro, levei pra minha casa, dei banho, depois devolvi ela pro marido dela e faria de novo e faria 20 vezes. Mas antes de tudo isso, ela catou sucata para poder estudar e comprava CDs de Pavarotti, num lugar onde a chamavam de doida por sonhar alto. Andréa, o sucesso, empreender tem um preço? Claro que tem um preço. E ele não é barato, ele é alto. Então eu vou te contar o preço. Você vai perder muita gente na sua vida, você vai perder a sua individualidade. Então há um preço. Eu vou te contar o preço, eu vou te dar a verdade. Você quer enfrentar isso? Muita gente não cresce por medo do sucesso. Diz que a clareza que carrega hoje não veio do doutorado. Veio de 3 encontros com a morte. Quando eu te perguntei quais foram os momentos mais difíceis da sua vida, você não falou sobre você, você falou sobre o outro. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Andréa, eu entrei no Social Blade e vi que em dezembro de 2024 você tinha aproximadamente 20 mil seguidores. Hoje você está com 6,4 milhões de seguidores e crescendo enlouquecidamente todos os dias. O que aconteceu? Eu demorei 30 anos para acontecer de repente. 30 anos de trabalho para acontecer... Para acontecer do nada. Nesse um ano. Eu adoro a pergunta quando o povo fala assim, o que aconteceu que você surgiu do nada? Isso é maravilhoso. Do nada é maravilhoso. Parece que eu sou um Pokémon, né? Que evolui assim, né? Ué, eu acho assim que aconteceu, são muitos anos de trabalho, né? Eu não acredito em sucesso da noite pro dia, isso para mim isso não existe, assim. Sucesso não ocorre da noite pro dia. Ficar famoso é fácil, as pessoas ficam famosas até com dança no TikTok, isso é simples de fazer. Sucesso é uma coisa um pouco mais complexa. Então, assim, eu venho de uma estrada de estudo desde muito pequena, sempre gostei muito de estudar, tenho 2 graduações, fiz um doutorado, então eu fui construindo uma história, trabalhei em empresas, em multinacionais, fui executiva de algumas empresas, então eu fui construindo uma história que eu digo que era nos bastidores e que depois, quando eu resolvi colocar a cara nas redes sociais, esse conteúdo acabou aparecendo. Então, eu remeto essa história muito a isso. Mas, assim, claro que no último ano, igual você falou, 20 mil, né? O ano passado, janeiro, eu estava com 20 mil. 2025. Então, assim, realmente um produto que, de repente, ele cresce de uma forma muito vultuosa. O que eu remeto? Eu acredito que, primeiro, que é conhecimento técnico, eu acho isso bastante importante, assim, a gente precisa saber sobre o que a gente está falando. O mercado está cheio de gente medíocre, gente que é especialista em quase nada, assim, lê um pouquinho de qualquer coisa e se mete a dizer que é especialista naquilo. Então, a primeira coisa que eu acredito que a gente tem que ter profundidade. Segundo, que a gente precisa tornar o conhecimento em algo prático. Se o conhecimento não se transforma em algo prático, ele não serve para nada. Então, se o cara estuda muito e quer dificultar a vida dos outros, ele é um idiota. Se você vai no médico e você sai de lá sem entender o que está se passando, esse médico não serve para nada, nem o professor, nem o filósofo. A gente que tem a oportunidade de estudar e que Deus nos dá essa oportunidade, a gente tem que transformar isso em conhecimento prático, que transforma a vida desde aquela mulher lá que está lá cozinhando feijão até o CEO da empresa. E eu tenho certeza, esse é o grande
é a grande receita, e eu acho que foi isso que aconteceu. Meu filho, ele é veterinário, ele fala assim, mãe, sua bolha é muito engraçada, porque sua bolha é muito extensa. Eu vou na fazenda com ele, o vaqueiro que tá tirando leite para e pede para tirar uma foto, que um vídeo transformou a vida dele. Eu vou lá na empresa, o cara, CEO, com milhões, bilhões na conta, gosta do conteúdo. Por que que isso acontece? Pela praticidade desse conteúdo. Eu acho que essa forma de levar o conhecimento para as pessoas gera muito engajamento, gera muita... Para todo mundo, em todas as vidas, de todas as vidas. Hoje você está em São Paulo, com as pessoas mais proeminentes daqui da região, e deve estar lá no agro com a pessoa que está fazendo o retirar do leite. Mas me parece que a sua história, vendo muito do mercado corporativo, de você trabalhar em empresas, de ser diretora, de trabalhar em multinacional, mas você hoje é a referência do Brasil em saúde mental. Você tem uma audiência impressionante. Usualmente, para a gente ir para o lado da saúde mental, da gente ter essa busca do autoconhecimento, a clareza que você traz não é uma clareza de quem só estudou, é uma clareza de quem viveu. E para a gente ter essa busca usualmente, tem algum motivo aqui dentro, alguma dor que puxa para a gente buscar. Quanto de dor, quanto de desafio fez você se mexer para ir atrás dessa busca, para ter essa clareza que você tem hoje? É interessante essa sua pergunta. Eu brinco que desgraças são ruins de serem vividas e boas de serem contadas. Muito bom. E tem uma música que diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que conhecimento se forma na prática. Eu falo que tudo que eu sou e tudo que eu falo hoje passou muito por dentro de mim. Você foi muito feliz na sua pergunta. Nada do que eu falo passa só pela literatura e passa pelos livros. Passa por muito das coisas que eu vivencio. Então, assim, eu tenho uma história de vida desde os primórdios, igual alguém me perguntou, acho que foi ontem num podcast, como que você faz para lutar contra o ego? Eu falei, cara, eu nem sei o que é isso. De verdade, nem sei, assim, eu não luto, porque não é algo que passa pela minha cabeça. Porque a minha origem é uma origem muito simples. Então, assim, eu catei sucata para poder ir para a escola, assim. Não tinha dinheiro para comprar caderno. Então, assim, tudo que eu falo talvez tenha muito dessa essência. Eu acho que você foi muito sensível em captar isso. É muito vivência, assim, são muito das minhas dores. Então, quando eu falo para alguém, estude, não desista, não permita que as suas limitações te segurem, porque foi isso que eu vivi. Então, quando eu falo, por exemplo, na semana passada nós estávamos num evento sobre emagrecimento, é porque eu tive que emagrecer por questões de saúde, não por questões estéticas, e eu sei o quanto é difícil emagrecer. Então, eu acredito muito nisso, e é engraçado porque a cada podcast, a cada conversa que eu vou tendo insights. Esse insight que você me trouxe é muito poderoso. Eu acho que os meus conteúdos, eles passam muito pelas minhas vivências. Eu não prescreveria um remédio que eu não confiaria ou que eu não usei. Então, talvez isso faça diferença, então. André, qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil da minha vida, eu falo assim que a morte, ela é um grande desafio, né? A morte, ela é sempre um grande desafio, porque ela nos coloca diante da finitude. Ela nos faz entender que a nossa vida, ela tem um início e ela tem um fim, e a gente precisa aproveitar esse tempo que a gente está aqui. Então, eu falo que eu tive 3 encontros com a morte. 2 muito bem sucedidos, 1 não. Eu quase perdi a minha filha quando ela tinha 6 anos, eu quase morri de Covid, e agora, 1 ano atrás, eu perdi a minha irmã. Mas de todos esses 3 momentos foram os mais difíceis da minha vida, sem dúvida nenhuma. Mas o pior deles foi quase ter perdido a minha filha. Amor de pai e de mãe, você tem filhos? Não. Tenha-os. Ainda não. Teremos, em breve. Camões fala, amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, é um não contentar-se de contente. O amor de um pai e de uma mãe por um filho é isso, é um amor que dói, de tanto que se ama. Então, assim, ver minha irmã morrer na minha frente, ou quase morrer, não se comparou ao fato de ter passado pela situação de quase ver a minha filha morrer. A minha filha teve uma pneumonia grave, evoluiu para uma sepsemia, e na 3ª cirurgia, quando ela estava indo para o centro cirúrgico, ela olhou nos meus olhos antes de entrar no centro cirúrgico e me perguntou, mãe, eu vou morrer? Então, para mim, esse foi o momento mais difícil da minha vida, e com certeza, assim, nada que eu passe
vai se comparar a essa dor, de você imaginar que você pode perder um pedaço tão precioso seu e você precisar se superar ali para dar força para o outro, assim. Então, O que você respondeu para sua filha? Eu respondi, minha filha, na Bíblia tem uma frase que diz, se 2 pessoas acreditarem a respeito de qualquer coisa, Deus faz um milagre. O seu pai já não acredita, o médico que foi te operar entrou pro centro cirúrgico e falou para mim que a chance dele me devolver você viva é pequena. Ninguém mais acredita na sua recuperação, só a mamãe acredita, eu preciso de mais um, a Bíblia diz que são 2. Se tiverem 2 acreditando a respeito de qualquer coisa, o milagre vai ser feito. Você acreditava ou você queria acreditar? Eu tinha certeza. Você sentia? Eu tinha certeza. Eu sabia que não era justo a nossa história terminar ali. Era muito amor para poucos anos. Eu tinha certeza absoluta disso. Eu tinha plena certeza. A gente se ama muito. Eu falei, não, essa história não vai acabar assim, desse jeito. Tá bobo demais isso daqui. Quando ela escutou o que você falou para ela, como ela estava e como ela ficou? Ela já tinha 7 dias que ela não se movia mais. Ela internou pesando 20 e poucos quilos, ela já estava pesando 12, com 6 anos. Meu Deus. Porque ela teve 3 cirurgias, ela gravou muito, então ela já não se mexia mais. Ela estava muito desnutrida, muito fraquinha. O bracinho era só osso e pelezinha, assim. Quando eu falei isso, ela levantou a mãozinha, depois de alguns dias sem se mexer. Falou, mamãe, eu acredito também, então agora nós somos 2. Eu falei, pronto, meu amor. Somos 2, a Bíblia diz que são 2. Então você pode ter certeza que daqui a pouco você volta para os braços da mamãe. E aí a enfermeira entrou com ela para o centro cirúrgico. Então eu acredito piamente nisso, assim. Às vezes pessoas me mandam mensagem, falam, doutora, eu queria muito estudar, mas ninguém acredita em mim, não sei o que. Eu falo, cara, eu acredito, eu preciso que você acredite também. Nem Deus consegue te ajudar se você não acreditar em você. Precisa de 2. Nem Deus, essa é a limitação de Deus. A limitação de Deus é você. A única coisa que limita o poder de Deus é você. Você é a limitação de Deus. Então as pessoas às vezes me procuram para falar sobre isso, eu falo, eu acredito em você, você acredita? Se você acreditar, nós estamos juntos. Se nós estamos juntos, já era, já é 2. Quando eu te perguntei quais foram os momentos mais difíceis da sua vida, você não falou sobre você. Você falou sobre o outro. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Da minha eu comigo? Você vivendo. Você falou pra mim que você catou sucata pra ir na escola. Qual foi o momento que foi mais difícil, desafiador? Não no momento, porque talvez você não tivesse nem entendimento de que aquilo ali estava sendo difícil. Mas quando você olha pra trás e você fala, isso foi muito difícil. O que eu vivi ali, e talvez não tenha sentido, talvez não tinha tido capacidade de entender, porque talvez como jovem não tinha referência sobre o que é a vida. Hoje você tem referência, hoje você sabe o que é catar sucata. Qual foi o momento? O momento mais difícil, olhando por essa perspectiva, é do 0 aos 7 anos a gente define a nossa vida inteira. A nossa psique vai se formar até os 7 anos. Então, tudo que você faz com uma criança até a essa idade vai determinar a forma com que ela enxerga as coisas posteriormente. O amor, o dinheiro, o sucesso, o progresso. Até os 7 anos eu passei muito estímulo negativo. Foi muito descrédito. Então, quando você fala, né, catar sucata, né? Eu queria muito estudar. Os meus pais não tinham essa perspectiva. Para os meus pais, no máximo, a gente faria ensino médio. Então, ali do 0 ao 7, eu queria livros, e minha mãe e meu pai não achavam isso importante. Então, passa por eles, passa pela minha vizinhança, passa pelos meus irmãos. Então, eu vivia num meio muito incipiente em relação às minhas próprias crenças, em relação aos meus sonhos. Eu lembro que eu era pequena e eu ouvia Pavarotti. Jura? Eu pegava o meu dinheirinho, meus irmãos vendiam a sucata deles e comprava pão, comida para comer em casa. Eu comprava livro e comprava CD do Pavarotti. Aí eu punha CD, minha mãe falava, meu pai tem que levar essa menina no psiquiatra, essa menina é doida, ela ouve ópera. Então eu fui criado num ambiente, não os culpo de forma nenhuma, meus pais fizeram o que eles tinham com o que eles podiam. E meus irmãos, e o meu entorno, e o meu bairro, tá tudo certo. Mas eu cresci num ambiente em que eu destoava muito, assim, os meus sonhos destoavam. Não é a minha inteligência, nem nada disso. Os meus sonhos destoavam daquele ambiente. Então, lutar para manter o sonho vivo foi muito difícil. Qual era o sonho exatamente? A sua condição era uma condição difícil? Vocês eram pobres? Como era a sua realidade? Nós éramos miseráveis. O que é ser miserável? Como era a sua casa? O que vocês comiam? Pra você ter ideia, meu pai era policial militar.
Meu pai sempre teve 2 trabalhos. Ele era muito esforçado. Então, num dia ele trabalhava 12 horas, no outro dia ele tinha outro trabalho. Meu pai fazia colchão de capim para vender. Nossa. Meu pai mandava trazer da fazenda um caminhão de capim. Não sei se quem nos assiste ou se você conhece, mas é capim mesmo, capim seco. E aí o cara derramava aqueles capim lá na porta da minha casa e a gente passava até 2 horas da manhã, a meninada toda, e meu pai e minha mãe levando o capim para dentro, porque senão alguém podia passar por fogo, queimava a produção do meu pai. Então a gente amarrava aqueles capim lá, levava para dentro. Então assim, comida, o que a gente comia? Meu pai comprava arroz, feijão, sabão em pó, negócio de lavar. Legume, verdura, carne, era o que tinha. Então, se queria comer carne, minha mãe criava galinha. Horta, a gente tinha lá umas 4 hortas. Então, época de couve, era só couve. Época de beterraba, era só beterraba. Então, era monocultura na minha casa. Então, não tinha essa fartura de comer 8 coisas. Tinha, tipo, chuchu, beterraba, arroz, feijão. Aí, final de semana, meu pai comprava carne. Aí, era um bife para cada um. Não existia, como tanto de carne que eu quero. Então, realmente, era uma vida muito limitada. Mas isso não foi ruim, não. Eu falo que faltava tudo. Mas... Isso foi o motor para os seus desejos, os seus sonhos? Essa luta que você buscava pelo conhecimento era para suprir esse ambiente que você não tinha abundância? Não era para suprir, porque para suprir você tem que pensar na perspectiva da falta. E eu não sentia falta de nada. Você estava feliz, estava bem. Era maravilhoso e eu voltaria para esse lugar de novo e eu faria a mesma história. Porque a gente não tem referência, né? A dor que a gente vive, a gente fala assim, tá ótimo. Mas a ausência de recurso financeiro nesse sentido de comida e essas coisas não foi ruim. Não te incomodava? Não. Faltava tudo, mas não faltava carinho, respeito, companheirismo. A minha infância foi maravilhosa. Mesmo na dificuldade não tinha essa... Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse passado por isso. O meu sonho lá, que eu falo que o ambiente às vezes sufocava, era sonho assim, por exemplo, eu sonhava com isso que eu vejo hoje. Com pessoas ouvindo verdades que libertam, com pessoas conhecendo, com podendo estudar, podendo comprar muito livro, os meus filhos podendo estudar, pessoas podendo adquirir conhecimento. Então era isso que era o meu sonho, assim. Eu sonhava com isso, em estar falando para multidões e gente falando, cara, eu ouvi isso que você falou e mudou minha vida. Então era isso que eu sonhava, essa perspectiva. Do 0 aos seus 7 anos, a sua formação do seu intelecto, o que ficou programado ali que te transformou nessa potência de estudo, de trabalho, de construir uma família, de ter filhos? O que foi programado ali? Pausa rápida para um recado. Tem um tipo de pessoa que não deixa nada fora do lugar na própria vida. Nem o que os outros acham que é pequeno. Porque quando você escolhe estar bem, com a vida resolvida, você quer que esteja tudo arrumado e tudo no lugar. E a sua imagem faz parte disso. Esse rosto aqui que você está vendo foi no momento que eu tinha largado ele um pouquinho. E esse aqui é o depois que a Nájila trabalhou nele. A Nájila é a minha esposa, harmonizadora facial há mais de 10 anos. E a gente é sócio na Clínica Ruve. É lá que ela aplica o método Ruve de harmonização facial. O mesmo método que transformou meu rosto e centenas de pacientes. Se você tem curiosidade de conhecer um profissional competente, uma clínica incrível de harmonização facial, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clica no link na descrição desse episódio. Eu acho que na limitação do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai é um policial militar muito simples, minha mãe semi-analfabeta, sabe escrever o nome. Mas o meu pai e minha mãe nunca deram mole pra gente. E meu pai e minha mãe nunca deixou a gente ficar frouxo. Se tem uma coisa que a gente não é frouxo, assim. Eles criaram a gente pra gente vencer na vida. Então, assim, cada um dentro da sua própria limitação, mas os meus pais ensinaram isso muito pra gente. A opinião das pessoas não interessa. Então, por exemplo, várias coisas que os meus pais foram ensinando e que hoje vale mais do que o doutorado que eu fiz. Eu lembro que uma vez eu era pequena, eu fui numa mercearia, eu tinha uns 5 anos. Minha mãe não tinha muito dinheiro e nem muito conhecimento. Então, por exemplo, 6 filhos, ela levava pra cortar o cabelo, ela deixava lá e falava, corta assim, cortava de todo mundo igual. Então, o meu cabelo era baixinho e curto, igual do meu irmão e igual de todo mundo. E aí eu fui numa mercearia, quando eu cheguei na mercearia, eu lembro direitinho dessa cena. O cara da mercearia perguntou assim, você é homem ou mulher, hein? Aí eu voltei pra casa chorando. Aí eu falei pro meu pai, aí ele me sentou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca contei essa história, eu me lembrei disso agora.
Ele me pôs no sofá e falou, olha nos meus olhos. Aí eu olhei, ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Você quer vencer na vida? Eu falei, quero, pai. Ele falou, nunca liga pro que os outros pensam a respeito de você. Olha pra frente e fica surdo. Quem vence na vida é quem é surdo por opinião dos outros. Para de chorar porque a pessoa vai falar o que é que pensa de você. Ou você para com isso, você não vai chegar onde você quer chegar. Não liga pro que as pessoas pensam a seu respeito. Isso hoje me forja. Que pai. Hate, não tô nem aí. Pode falar o que quiser. Eu não tô ligando mesmo. De verdade, eu não tô ligando. Eu faço o meu. Eu ligo pra minha consciência. Essa eu ligo. Todos os dias eu deito a cabeça no travesseiro e peço pra Deus, passe em revista. Eu hoje fui justa, como o senhor tem expectativa que eu seja. É Deus que passa em revista e é a minha consciência. O resto, ó, nem aí. Seu pai estudou? Meu pai não estudou. Ele me parece ser muito sábio. Os dois. Os dois? Os De onde dois. vem a sabedoria do seu pai e da sua mãe? Eu acho que da simplicidade, eu acho que do sofrimento. A gente se afastou muito daquilo que é básico. As pessoas estão confundindo conteúdo com inteligência. Qual que é a diferença? Gigante. Tem gente que acumula graduação, livro, conteúdo, mas não faz nada com isso. Sabedoria é transformar conhecimento em ação prática. Você pode saber pouco, mas isso vira alguma coisa na prática. Meus pais sabiam pouco, mas o que eles sabiam na prática virava muita coisa. Tem gente que tem 4 graduação, mas não dá conta de dar um tapa no pão de queijo. Isso não vira nada. O cara é formado em 1000 coisas, mas tá, o que você faz com isso? Na prática. Então, ontem me perguntaram isso. Pessoas inteligentes, toda pessoa inteligente faz sucesso? Faz. O problema é que a gente está confundindo o que é inteligência. Acúmulo de conhecimento não é inteligência. Acúmulo de conhecimento é só acúmulo de conhecimento. 10 diplomas não quer dizer nada. Sabedoria é pegar aquilo que você sabe e transformar isso em ação prática. E eu acho que isso faz a diferença no meu conteúdo. As pessoas ouvem meu vídeo e saem com insight. Não, tem que fazer isso. E meus pais tinham muito isso. Tem, né? Meu pai já faleceu, minha mãe tem muito isso. Eles eram muito simples, mas eles transformavam a simplicidade em um conteúdo muito prático, de muita ação. Então isso foi fazendo a diferença na nossa vida e tá aí o resultado. A sabedoria de resolver problemas da vida real. Não do mundo da internet e da vitrine que tá todo mundo assistindo, né? Exatamente. Que eu acho que a gente se confunde muito essa ilusão da vitrine ser a realidade. Exatamente. A gente vive um mundo muito estético, né? Eu gosto muito do mito de Narciso. As pessoas acham que Narciso se perdeu pela própria beleza. Narciso é o mito grego, que ele era muito bonito, mas ele tinha uma maldição sobre ele. Ele nunca ia poder ver a própria imagem. Foi a maldição que caiu sobre ele. Se ele visse a própria imagem, ele iria morrer. E aí ele procura uma forma de enxergar a própria imagem e olha pro lago, vê o reflexo do próprio rosto, e ele fica tão apaixonado por essa imagem que ele fica hipnotizado, cai no lago e morre afogado. As pessoas acham que o mito de Narciso é sobre a vaidade. O mito de Narciso não é sobre a vaidade. O mito de Narciso é sobre você se perder baseado numa imagem. Eu não posso confundir a minha personalidade na internet, as coisas que eu vivo, com quem eu sou. No momento em que eu confundi isso, eu mereço ser riscada. Eu não posso confundir isso. Eu não posso achar que 6 milhões, 15 milhões de seguidores em todas as redes somando, ou o que as pessoas dizem de mim, pode me afastar da minha humanidade. No momento em que eu confundir imagem e pessoa, essa história vai dar muito errado. As pessoas estão vivendo muito de imagem. E outra coisa, resultado precisa vir primeiro que imagem. Primeiro você faça, depois você conte o que você fez. As pessoas estão indo para a rede social vender uma conversa fiada. Ai, porque o sucesso, porque isso. Tá, me mostra os seus números. Mostra resultado. Contra resultado ninguém briga. Contra número ninguém briga. Me mostra seu resultado. Me mostra a sua vida perfeitinha. Me mostra o seu casamento que é bom. Me mostra seus filhos que estão bem criados e não estão aí perdidos porque você vive trabalhando 24 horas por dia. Eu trabalho com resultado. Essa é a vida real. Essa é a vida real. Essa é a vida real que ninguém vê. Você tem uma relação muito íntima com disciplina, porque nada do que você fez seria construído sem disciplina. Da onde vem a disciplina? Do meu pai. Meu pai era policial militar. Eu brinco que a minha casa era um quartel. Não tinha mesmo? Um quartel. Era um quartel? Mas era leve. Eu fui entender que era um quartel depois de grande. Para mim aquilo era o normal.
Aliás, eu acho que disciplina deveria ser o normal. É a indisciplina que é o anormal para mim. Eu também acho. Ué. Então, meu pai nos criou, algumas coisas não eram passíveis de negociação. O que as pessoas chamam de disciplina, eu chamo de não negociar. Por exemplo, exercício físico não é passível de negociação, eu preciso fazer. É uma condição existencial para que o meu corpo responda, para que eu dê conta dos meus desafios. Então, a minha disciplina vem muito dessa perspectiva. Então, assim, meu pai não permitia negociar algumas negociações. Ele nos ensinou que algumas coisas você faz. Você querendo ou não querendo, você gostando ou não gostando, você estando motivado ou não estando motivado. Você tem que fazer e pronto, e acabou. Então, não há muito o que discutir. Então, tem que fazer, tem que fazer. Meu pai, ele chegava às 8 horas, todo domingo, né? Sábado e domingo. 8 horas da manhã, ele abria a janela, abria a cortina, falava, vamos acordar. Falava, pai, mas 8 horas da manhã, hoje é domingo. Ele falava assim, cama é pouso, não é morada. Pode levantar. Domingo era às 8, nos outros dias da semana era às 6. Se você estudava de manhã ou de tarde, o problema era seu. 6 horas da manhã, você tinha que estar de pé. Ah, mas eu vou fazer o quê? Ah, vai brigar, vai quebrar a perna, vai se virar, vai se ferrar aí, mas vai acordar. Isso me parece ser um pouco o reflexo da vida, né? Porque se você lutasse contra isso, onde daria? Me parece que vocês escolheram escutar isso e aprender. Me faz um paralelo em relação à vida. Porque hoje as pessoas lutam contra algumas premissas que deveriam ser boas. Disciplina é bom, indisciplina não é bom. Hoje, indisciplina, em muitos momentos, é visto como uma ofensa, um abuso. Tá sendo um abuso ter que vir trabalhar tanto, entregar resultado, trabalhar sábado. Sábado, vou ter que trabalhar sábado. Como é que você faz um paralelo para a vida que nós estamos vivendo hoje? É porque, na verdade, você falou muito bem, existem princípios que são inegociáveis. Eu acho que talvez o grande problema da educação em geral seja o excesso de negociação. Tem coisa que não é assim negociável, não tem nem conversa. Você não tem nem que perder tempo negociando. Então, assim, a gente negocia princípios que são vitais. Então, por exemplo, pai e mãe. Pai e mãe é que manda na casa, não há discussão. Isso é inegociável. É o pai e a mãe que manda. Ah, se vai dar certo, se vai dar errado, lá na frente quem vai pagar as consequências são eles, mas eles é que mandam. Não é criança que manda. Adolescente não escolhe o horário de chegar de madrugada. Então, assim, tem coisas que não é passível de negociação. Fidelidade não é passível de negociação, ou senão você não fica casado. Não dá para sentar na mesa e discutir fidelidade. Um casal, vamos ver. Não. Existem princípios que são inegociáveis. Então, eu acho que a vida, e aí eu acho que você acelera, inclusive eu acho até que a gente perde tempo nessa negociação. Tem coisas que, se não é passível de negociação, como diz o Joel, próximo. Ué, se não tem conversa, próximo. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Não. Não vai nem ter conversa, nem discussão. A resposta é não. Folha 2, segunda pergunta. Eu posso fazer? Não. Eu vou, é horário de dormir, é de dormir. Vai deitar e vai dormir, não tem conversa. E quando alguém fala assim, mas eu não consigo. Mas eu não consigo, Andréia. Eu não tenho força, eu não tenho energia para fazer o que eu preciso fazer. Não consegue ser disciplinado? Não consigo ir para academia, não consigo emagrecer. Escuto muito, eu tô sem energia para fazer nada. Escuto demais isso. Eu tô sem energia para fazer nada, o que eu faço? Primeiro precisa entender se não são questões fisiológicas, né? Sim. Eu entrei na menopausa e fiquei arrebentada. Então, muda assim, tudo. Muda tudo. Hormônio e tal. Primeiro tem que olhar para essa perspectiva. E depois para as perspectivas emocionais, né? Você não tá conseguindo fazer nada, você não tá conseguindo emagrecer, você não tá conseguindo bater suas próprias metas pessoais, que tanto que isso é prioridade na sua vida. Eu falo assim, por exemplo, obesidade. Obesidade é uma doença, é fato. Ela está envolvida em mais de 80% das doenças. Quando ela não é causa, ela é catalisador. Ela piora as doenças. Tanto que qualquer coisa que você for no médico, qualquer coisa, estou com a unha, estou com um problema de alopecia, a primeira coisa que ele vai te mandar é emagrecer, em qualquer situação. Por quê? Porque a obesidade está envolvida em 80% dos processos de adoecimento. Se você adoece com um problema, você não está conseguindo cuidar deste problema, alguma coisa emocional está te travando. Então, se você não bate as suas metas pessoais, eu não consigo ir para academia, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer exercício, eu acho que você precisa fazer um inventário da sua própria vida.
O Real que é mesmo. fazer um inventário da própria vida? Sentar e ser sincero e se perguntar o que está acontecendo. Davi, né, o salmista, ele tem um salmo que ele fala quando o povo de Deus estava num retiro para a Babilônia. Ele fala assim: às margens do rio Babilônia sentei e chorei. Às vezes a gente precisa sentar às margens do nosso próprio rio Babilônia e chorar. Você precisa ser sincero. Pega aí uma folha de papel e coloca meu peso, minha vontade de viver, meu trabalho. Faz um inventário. Você está satisfeito com o trabalho que você tem hoje? Você está satisfeito com os relacionamentos que você tem hoje? Você está satisfeito com a sua saúde? Quando eu saí do Covid, até 1 ano e meio atrás, eu tive uma mudança de saúde no último ano, graças a Deus. Que loucura, no meio desse furacão que você mudou sua saúde? Era para ficar mais difícil, né? Uai, há 1 ano atrás eu tenho muito mais agenda, minha vida ficou muito mais complicada, era para ficar muito mais difícil cuidar da minha saúde, dos meus exercícios, enfim. Por que tudo mudou? Porque eu tomei consciência. Há 1 ano e meio atrás, eu tomava 4 ansiolíticos. Eu tomava remédio para acordar, eu tomava remédio para dormir, eu pesava 17 quilos a mais do que eu peso hoje, eu não conseguia fazer exercício, eu não conseguia fazer academia. No dia que eu vejo a minha irmã morrendo na minha frente, no outro dia eu sentei nas margens do meu rio Babilônia e fui chorar. Falei, cara, olha o que aconteceu com a minha irmã, olha o quanto que ela queria viver e ela não teve oportunidade. Eu tô tendo a oportunidade de ter mais algum tempo. Eu preciso ver o que eu vou fazer com esse resto de vida que eu tenho. Eu não posso levar isso desse jeito. Nem que seja para honrar a vida dela. O quanto ela queria continuar existindo e não teve essa oportunidade. Eu vou pegar esse presente e levar de qualquer jeito? É essa a vida que eu quero para os próximos anos? Então é olhar para isso e se perguntar: o seu projeto de vida combina com a vida que você está levando hoje? Lá, quando a minha irmã falece, eu falei, cara, eu quero viver uns 90 anos. E quero mesmo, e tô correndo atrás disso. Porque eu quero aproveitar, graças a Deus, tudo que eu conquistei. Porque eu acho que eu ainda posso ajudar muita gente. Porque eu quero ver meus netos. Porque eu tenho um monte de coisa. Então, 90 é uma boa idade, eu determinei. Aí eu olhei e fiz um cronograma reverso. Eu joguei lá nos 90 e vim trazendo. Falei, do jeito que eu tô, eu chego aos 90? Com esse pulmão, com essa musculatura, com esse peso, com esse sono, com esse tanto de remédio que eu tô tomando. Falei, eu não chego nem até os 70. Falei, não, então para lá, compromete com o seu sonho. Seu sonho é chegar aos 90? Então se comprometa com isso. Então entenda o que você precisa fazer para isso. Isso vale para tudo. Vale para sua vida profissional, vale para sua carreira, vale para o seu relacionamento. Projeta no futuro, traz para o presente e desenha um cronograma reverso. Então faz a coisa acontecer. Você teve um gatilho importante que foi o falecimento da sua irmã. Mas você é uma pessoa que tem muito autoconhecimento. E muitas vezes as pessoas confundem quem detém o conhecimento com a própria vida, como se a gente fosse isento das dificuldades da vida. Como é que é isso? Como é que é saber quase todos os buracos das vidas das pessoas e às vezes cair em alguns buracos? A coisa mais sofrida da vida é conhecer. A ignorância é o melhor sedativo que existe. Eu queria conhecer menos. A minha psicóloga fala assim para mim, você sabe o que te cansa? É que você consegue ler as pessoas o tempo todo. Os outros e a mim, e as situações. E o conhecimento, ele é exaustivo. Tem um livro que virou um filme, O Ensaio da Cegueira, não sei se você já leu. Maravilhoso, Saramago. Todo mundo ficou cego e só ela enxergava. A vida dela virou uma desgraça. Ela via gente comendo comida estragada, ela via o marido dela traindo nela, ela via tanta coisa que ela desejou ficar cega. O conhecimento, ele é bom, mas ele é um peso. Quando a minha filha estava na UTI, os médicos entravam e falavam 2 palavras, eu sabia exatamente o que aquilo significava. Eu sabia exatamente qual seria a evolução daquilo. Quando eu estava na UTI e o médico entrava e trocava ideias, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu sabia quantos dias de vida eu tinha. Então isso é extremamente pesado. Tem gente que se aproxima de mim, eu leio a alma. Eu sei que você está querendo me sacanear. Eu sei que você está querendo abusar de mim. Eu sei que você está querendo aproveitar de mim. E isso é um peso gigantesco. Gigantesco. Então, assim, o conhecimento, ele é bom. Ele é maravilhoso. Inclusive, eu busquei. Mas ele é pesado. Você conseguir enxergar é pesado. Você está me relatando que quando a gente detém conhecimento, a gente enxerga a vida mais próxima da verdade, dos fatos. Você falou em um momento que a anestesia
de não enxergar tão próximo dessa verdade. Que bonito vocês contar uma história gostosa de que, na verdade, você não tá sem saúde. Na verdade, você não tá gordinha. É legal escutar a verdade acomodada, mas ela é a cegueira. Me parece que a gente vive momentos de muita cegueira e com dificuldade de enxergar a verdade. Me parece que você está enxergando a verdade. Você está lutando para enxergar a verdade. A verdade, Marcela, ela é muito desconfortável, né? A verdade, ela gera um desconforto gigante. Porque, por exemplo, se você conclui que você está obeso, você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Então é melhor você acreditar que não. Se você conclui que o seu casamento não está bom, você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Então é melhor você fingir que está maravilhoso. A mentira, não à toa, tanta gente é adepto da mentira. Porque a mentira é uma cama muito confortável. A verdade, ela é espinhosa. Por que o processo terapêutico ele é tão complexo e tão pouca gente fica? Porque você entra em contato com a verdade. E quando você entra em contato com a verdade, você tem que fazer alguma coisa. A verdade, ela é um verbo. Ela gera uma ação. A mentira, não. A mentira te deixa em berço esplêndido. Então, é melhor ficar mentindo. Aí a gente fica num ciclo vicioso, né? De ficar vivendo dentro de uma mentira e a nossa vida não saindo do lugar, né? Mas será que tem gente que quer que a vida saia do lugar? O Nietzsche tem uma frase maravilhosa. Ele fala, cada um escolhe o grau de verdade que consegue suportar. Se eu chegar para aquela mulher lá, vamos supor, um casal que é milionário, e que o cara é um sacana, trai a mulher dele o tempo todo. Se eu chegar para ela e falar a verdade, que ele trai ela o tempo todo, você já pensou o quanto essa verdade vai ser insuportável? Porque ela vai ter que fazer alguma coisa com isso. É muito mais confortável viver aquela vida maravilhosa, de princesa, com muita grana, com muito tudo, e deixar o pau quebrar para lá. Para que eu vou entrar em contato com isso? Isso vai gerar um desconforto gigante. Eu vou ter que confrontar, talvez eu vá ter que separar, talvez eu vá ter que dividir bens. Nossa, é muito trampo. Então, deixa aqui do jeito que tá. Então, cada um escolhe o grau de verdade que consegue suportar. Eu tenho uma irmã muito engraçada, ela é obesa, tal. Ela foi no médico outro dia, o médico falou que ela tá diabética. Aí passou um remédio e ela satisfeita. Nossa, agora vai baixar, tal, minha glicose. Falei, ele passou o remédio? Passou. Falei, e ele passou dieta também? Não, dieta não. Dieta a vida inteira eu fui gordinha, esse é o meu estereótipo e eu não vou baixar peso não. Sobre isso, não. Tá vendo? Ela suportou só uma parte da verdade. Tomar o remédio, ela suportou, é uma parte da verdade. A outra parte, que é perder peso, que realmente é a solução, porque o remédio só está tratando o sintoma. O que trataria a doença seria perder peso. Essa parte da verdade, ela não conseguiu suportar. A gente deveria buscar a verdade? Depende de quem. A gente é muita gente. Eu prefiro. Para quem quer evoluir na vida e crescer e se desenvolver. Ah, não, aí não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Para quem quer evoluir e crescer, precisa encarar a verdade. Sempre. Ela rasga, ela te machuca, mas é a única forma de você crescer, é tomar consciência dela. Tem uma síndrome na psicologia que é muito interessante, que chama a síndrome da lagosta. Não sei se você já ouviu falar. A lagosta, quando ela tem um exoesqueleto, diferente da gente que tem um endoesqueleto. E é literalmente um esqueleto mesmo, ele é de queratina, é quase osso mesmo, que cobre o corpo da lagosta. Ela nasce, esse exoesqueleto se forma e a lagosta vai crescendo ali. Só que chega num momento, por ser esqueleto, como o nosso, ele para de crescer. Só que a lagosta continua crescendo. E aí a lagosta tem duas opções. Ou ela entende que aquele exoesqueleto não serve mais para ela e ela quebra ele, fica por um tempo sem proteção até criar um outro exoesqueleto, ou ela morre, presa dentro do próprio exoesqueleto. Então passa por essa perspectiva. Ou a gente toma consciência disso, das nossas limitações e está disposto a quebrar isso para crescer, ou a gente morre dentro da própria limitação. Tem gente que vai ficar nessa perspectiva, que não quer ir além, ou não. Agora, só tem um caminho. A lagosta não cresceria se ela não quebrar o exoesqueleto. Não há possibilidade. Ela vai ficar presa ali até que o exoesqueleto vai sufocar ela e ela vai morrer. Então, não há outro caminho para o crescimento. Há que se quebrar o exoesqueleto. É desconfortável? Muito. Imagina você quebrar o seu corpo inteiro. Você ficar por muito tempo sem proteção, até que se forme outro. Mas é o único caminho para que a lagosta persista. O único caminho para que você cresça é você admitir a verdade.
A sua, da sua vida, da sua profissão. E quando a gente se depara com esses limitadores que nos impede de fazer isso, o que nos impede de fazer isso? De crescer? De olhar para isso e falar assim, meu relacionamento não tá bom. Estou gordo. Preciso fazer isso. Qual que é o limitador? Quando a gente olha para o ser humano e ele fica vivendo aquele ciclo ali, ó, que ele não consegue, em hipótese alguma, enfrentar a verdade. O que nos segura de enfrentar a verdade é exatamente o desconforto dela. Porque se você olhar para as coisas como elas são, isso vai gerar uma ação, vai ter que gerar mudança. Então, o que nos segura é isso. Então, o limitador emocional é, o que eu vou fazer com isso? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Andréia, o sucesso, empreender tem um preço? Claro que tem um preço. E ele não é barato, ele é alto. Então, eu vou te contar o preço. Você vai perder muita gente na sua vida, você vai perder a sua individualidade. Hoje, nós temos uma visualização de 30 milhões dia. Você entenda que eu não tenho vida individual mais. Eu não saio para almoçar, eu saio para tirar foto. Outro dia, minha filha, no Dia das Mães, me deu um presente, uma massagem. Eu e ela íamos passar o dia na massagem. Tô lá tirando a roupa para fazer massagem. A massagista olhou para mim e fez assim, sou sua fã. Pensei, gente, como é que eu vou relaxar? Como que eu vou ficar pelada com essa mulher me massageando, sendo que ela é minha fã e pedindo foto o tempo todo? Então, há um preço. Eu vou te contar o preço, eu vou te dar a verdade. Você quer enfrentar isso? Muita gente não cresce por medo do sucesso. Então, seria medo? A gente poderia traduzir isso como medo? Isso é um medo? É o freio? Medo do desconforto, medo das perdas, medo das opções que você vai ter que fazer escolhas. Para pensar, eu gosto sempre, é a minha vida prática mesmo, talvez seja isso que ajuda as pessoas. Para pensar, você já pensou que eu não posso ir numa praia? Todo mundo vai te reconhecer. Eu não posso ficar bêbada, mas eu não posso brigar com meu marido. Não dá para ter uma discussão inclusive no escritório do Joel, estávamos entrando, meu marido pegou o cartão errado para passar naquele trem lá aqui. Na catraca. Catraca. Aí eu falei assim, não, meu bem, mas você não presta atenção nas coisas, nós já estamos atrasados. A moça atrás de mim bateu nas minhas costas e falou, não briga com ele não, eu gosto tanto de você, eu acompanho seus podcasts, você não é assim. Salvo, hein, Jorge, salvo. Esse é o preço. Então, assim, se você tem medo, e aí esse medo é muitas vezes inconsciente. Tem gente que não quer crescer por medo inconsciente do que o crescimento vai te trazer, porque vai. É a caverna de Platão. É a caverna de Platão. O que eu vou encontrar lá? Será que é bom? Será que não é? Eu estou muito mais acostumado com as sombras projetadas do que o que a luz pode me trazer. Então eu fico viciada aqui nas sombras projetadas. Mas isso não necessariamente é uma zona de conforto, né? Porque às vezes está doendo, né? Mas até a dor é uma zona de conforto. A dor é uma zona de conforto? Você se acostuma. Aquela história da pedra no sapato. Você vai dando um jeitinho, daqui a pouco você já acostumou com o lugarzinho da pedra. Você já sabe até como pisar para a pedra não machucar. É igual o carro velho, já viu que você tem? Ele tem manha, jeito, né? Manha para abrir, manha para ligar. Até a dor, você dá um jeitinho nela. A vida, ela deveria se chamar adaptação. A gente se adapta a absolutamente tudo, inclusive a condições insólitas. Tem gente que se acostuma... Tem mulheres que se acostumam com relacionamentos abusivos, tem gente que se acostuma em apanhar, tem gente que se acostuma com um patrão ruim, tem gente que se acostuma a ganhar pouco. A gente se acostuma com absolutamente tudo, e isso é um perigo. Por isso a filosofia, minha graduação em filosofia, é a arte do espanto. Filosofia é o espantar-se, é o não acostumar-se, é o contrário do acostumar-se. Acostumar-se e adaptar-se é um perigo, porque a gente se acostuma até com as coisas ruins. E a gente vê tantas pessoas passando por isso e às vezes você quer ajudar a pessoa, mas parece que nem ela consegue enxergar uma saída. Por exemplo, violência doméstica. Converso com muitas mulheres passando por isso e às vezes você pergunta, e conhece alguém? Não tem um familiar? Não tem isso, não tem aquilo. Você faz 30 perguntas e todas apresentam um beco sem saída. Relacionada a não sair dessa situação. Não consigo sair, não tenho dinheiro, não conheço ninguém, não tenho familiar, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho. Aí você fica se perguntando, será que não tem saída ou ela não quer?
Mas você tá vendo o quanto é perigoso se acostumar? Porque o sair, eu tenho um marido que me espanca, ou sei lá. Sair, eu vou ter que arrumar um emprego, eu vou ter que passar algum tempo bastante. Ó, a lagosta. Um tempo sem proteção. Até que se forme um novo exoesqueleto, mas há um preço a se pagar para sair de um relacionamento. Uma vez eu atendi uma senhora muito engraçada. Uns 3 meses, ou seja, 3 meses, 4 sessões, nós estamos falando de 12 sessões. Só falando mal do marido, falando mal do marido, falando mal do marido, 12 sessões. Quase não deixava eu falar. Na 12ª sessão, eu falei, olha, muito bem, eu preciso fazer algumas intervenções. Hoje eu preciso que a senhora deixe eu fazer algumas intervenções. Tudo bem, doutora, pode falar. Falei, olha, tem 12 sessões que a senhora me trouxe esse ponto. Eu acho que a relação da senhora, basicamente, o que a senhora me diz? É uma relação satisfatória? Não, não é uma relação satisfatória. Falei, então, qual é o próximo passo? A senhora pensa em separação? Não, separação não. Falei, como não? Ela falou, não, eu tenho quem me atenta, mas eu tenho quem me esquenta. Eu não vou sair disso, não, eu vou ficar por aqui. Como é que resolve isso? Como é que você, que passou 12 sessões escutando isso, o que essa pessoa está buscando? Na verdade, Marcelo, toda dor, a gente só permanece em um lugar enquanto tem ganho. Senão a gente já tinha ido embora. Tem um benefício. A gente tem que parar de ter dó das pessoas. Não tenha dó. Ela está tendo ganho nessa situação. Por pior que te pareça. Aparece ruim para você, mas para ela tem ganhos. Nós temos um mecanismo que ele é biológico. Quando não há nenhum ganho, a gente vai embora. O nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa alma, ele nos expulsa para fora daquele lugar. Isso é biológico. Biológico, ou ciência da vida. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa psique, eles concorrem para a vida, eles não concorrem para a morte. A gente luta para viver o tempo todo. Tanto se você for pular da pedra da gávea, a hora que você vai pular, suas pernas travam. Você só pula porque o instrutor te joga. Porque o seu corpo entende que se você pular dali, você vai morrer, você vai cair no abismo. Então ele trava. Nós temos uma trava de segurança. Quando o ambiente é muito insólito e não há nenhum ganho, a gente sai. Se alguém permanece, tem um ganho. A psicanálise vai falar em ganho secundário. Então, essa foi uma das lições que eu aprendi. A gente fica querendo salvar as pessoas. Muito cuidado. Se alguém permanece em alguma situação, ele tem um ganho secundário. A não ser que seja uma prisão, a pessoa foi sequestrada, aí é outra história. Ou que ela seja uma criança, ou que ela seja um idoso, que não tem condição de sair dessa condição. Mas, no mais, não precisa ter dó de ninguém, não, que cada um está no estado que consegue ficar. Isso é interessante porque de fora parece que uma pessoa assim tá sofrendo. Porque imagina 12 sessões só reclamando, deve ter muita coisa ruim. Minha mãe ficou 40 anos casada com meu pai. Meu pai teve bilhões de amantes. Acho que o tanto que ele deu conta. Tanto que ele deu conta. Meu pai era um excelente pai, mas um péssimo marido. Ela falava para ele todo dia: o dia que a minha última filha casar, eu me separo de você. Eu não vou criar 5 filhas mulheres sem um chapéu na porta. Vai ser muito difícil. Olha a sabedoria dela. Ela pensava, 5 mulheres, sem um pai aqui dentro, isso aqui vai dar problema. Ela falava para ele: quem aguenta um casamento 40 anos? Tinha ganho. Qual que era o ganho? Eu preciso de uma figura masculina dentro dessa casa. O dia que ela falava, o dia que a última casou, eu separo de você. Eu casei, fui a última, passou 3 meses, ela separou dele. Ela cumpriu. Opa! 40 anos depois. Ela ficou durante 40 anos enquanto tinha ganho secundário. Quando cessou o ganho, ela foi embora. Será que faltava força para ir embora? Não faltava. Mas tinha uma razão para permanecer. Ninguém permanece se não houver uma razão. Isso é muito disruptivo e dolorido, inclusive, para alguns que vão nos ouvir. Mas isso é uma verdade. Você só está ficando porque você está tendo ganho. Você precisa se perguntar qual o ganho e saber se você quer ficar nisso. Se o ganho vale. No caso da minha mãe, valia. Ela não queria que as filhas tivessem situações, enfim. Ela entendeu que valia pagar aquele preço. A pergunta é, o ganho que você está tendo vale? Se valer. É a balança que você está falando. Ué. É igual trabalho. Trabalho é tempo de vida. Outro dia alguém falou para mim, eu ponho 80 milhões na sua conta em um ano, quer? Falei, não, quero. Primeiro que eu não tenho tempo de vida para gastar isso tudo. O que eu vou fazer com 80 milhões? Não tem nem vida para gastar isso tudo. Segundo, isso vai me custar tempo de vida. Tempo de vida é caro. Tempo de ficar na minha casa, de tomar banho, de aproveitar, de rir com os meus filhos, de tomar um vinho, de passear. Isso é caro. Pesa e vê se a troca compensa.
Ah, compensa tantos milhões para não ficar na minha casa, arrumar mais serviço para mim? Não, não compensa. Então não quero. Essa balança ela precisa ser pesada o tempo todo. Ah, eu fico num relacionamento tóxico. Por qual razão? Pesa. Vê qual é o ganho. Primeiro se pergunte qual é o ganho. Depois pergunte, esse ganho vale a pena? Se valer a pena. O Brasil é conhecido mundialmente pelo futebol. Nossos jogadores, boa parte deles, vieram de uma vida muito simples, muito pobre. Boa parte deles que ganham dinheiro e ganham fama, voltam para um lugar sem dinheiro porque abusam do dinheiro e abusam da fama. Você teve uma quantidade de exposição brutal. E você teve acesso a dinheiro, porque a internet, nesse tamanho que você tá, 250 milhões de visualizações por mês, né? Você mencionou? 320. 320 milhões de visualizações por mês. Isso é uma loucura, isso não tem como não dar acesso a muito dinheiro. Então você teve acesso ao que boa parte dos seres humanos buscam. Dinheiro e fama. Como é que você não se emocionou? Emocionar de me perder? Primeiro que Deus permitiu que isso chegasse uma hora boa, né? 50 anos já é uma hora boa. Você já tá maduro, assim, tudo que você tinha para viver, assim, grandes coisas você já aprendeu. Então eu acho difícil, não é difícil, mas assim, eu acho mais complexo nessa idade você se perder. Depois que você precisa ter as coisas muito claras na sua cabeça, o que é sucesso e o que é fama. Sucesso eu já tinha, eu não tinha era fama. Eu tinha um casamento que já era maravilhoso, eu tenho filhos que eu amo, que são o orgulho da minha vida, eu já tinha uma profissão que transformava vidas, só que em menor número, eu salvava gente de suicídio, eu salvava casamentos, então eu já fazia muito sucesso. Eu amo os meus irmãos, eu amo ir para casa da minha mãe, sucesso eu já tinha. Isso precisa ficar bem claro para as pessoas, eu não alcancei o sucesso. Ser bem-sucedido é a sua esposa falar bem de você, isso é sucesso. É você ter seu dinheiro e gastar ele, poder passear, comprar um negócio massa para você, isso é sucesso. Fama é exposição. Então eu já tinha sucesso. A fama e a exposição, ela dificilmente me perderia, assim, faria eu me perder. Porque eu vou te ser sincera, a exposição ela tem tantos ônus quanto bônus. Talvez até mais ônus do que bônus. A exposição ela te traz uma responsabilidade gigantesca. Então, assim, você é observado o tempo todo, você é vigiado o tempo todo, as suas ações são medidas o tempo todo. Então, se você é um personagem, você adoece. O que eu dei muita sorte, entre aspas, é que eu não sou um personagem. Quando sair ali na porta, eu sou a mesma pessoa. E se você me encontrar assistindo o Jogo do Brasil sábado num boteco, você vai encontrar a mesma pessoa. Então, isso não é pesado. A minha vida é uma extensão do meu trabalho. Então, por isso que esse negócio correu muito liso. Então, eu acho que eu não me perdi por essas questões, assim. Dinheiro é maravilhoso, porque dinheiro é poder. Em que sentido? O dinheiro te dá a opção de você escolher o médico, escolher a comida, escolher a roupa, escolher a viagem, escolher onde seus filhos vão estudar. Dinheiro é poder. Mas dinheiro não tem a ver com sucesso. Ser bem-sucedido é isso que eu te disse. É você conseguir se posicionar na vida e ser feliz com isso tudo. Se o dinheiro traz para você questões ruins, isso não é bom, muito pelo contrário. Então, assim, o exemplo que você deu aí dos jogadores e das pessoas que se perdem por causa do dinheiro. O dinheiro, ele é uma grande lupa. Se você é bom, você fica melhor ainda. Se você não presta, você fica pior ainda. Então, o dinheiro, ele traz essa perspectiva para a vida da gente. Ou você melhora muito, ele te promove as pessoas que estão ao seu redor, ou ele faz com que você se perca. Quando eu não tinha, eu pedia muito a Deus. Eu falava assim, Deus, aposta em mim. Falava mesmo. Falava, eu vou provar pro Senhor que se eu ganhar dinheiro, eu vou ser uma pessoa boa e eu vou ajudar muita gente com isso. E graças a Deus é isso que eu tenho feito, assim. Eu não tenho dificuldade em promover as pessoas, eu não tenho dificuldade em abençoar as pessoas. Eu quero que quem trabalhe comigo ganhe bem, seja bem-sucedido. Então, se você ancorar a sua vida em valores, você não se perde. O dinheiro, eu falo assim, que tem o mito de Midas, né? Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Nossa, que maravilhoso, né? Tudo que você toca vira ouro, maravilhoso. Mas pode ser uma maldição. Ele já não podia tocar a esposa dele, ele já não podia fazer carinho nos filhos dele. O sucesso, o dinheiro e a fama é a história de Midas.
Ou pode ser uma bênção, ou pode ser uma prisão. Ou pode ser uma desgraça. Ou isso aqui ia ser para mim maravilhoso, ou ia ser a minha perdição. Ia ser a minha desgraça. Então eu fiz questão de que se mantivesse sendo a parte boa da minha vida. Que as pessoas possam se alimentar desse sucesso de forma favorável, não de forma ruim. Todo o conteúdo que eu vejo seu é engrandecedor. Vejo você estimulando as pessoas, contando a sua história de vida, de superação. Mas você ficou muito grande. E outro dia eu fiquei chocado com a quantidade de hate quando você falou que tinha emagrecido. Como é que isso chega pra você? Primeiro eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tive hate. O povo gosta pra caramba de mim. Gosta muito. Eu sempre recebo muitos comentários bons. Eu fiquei assustada. Isso não me abalou, porque eu lembrei do meu pai. Fique surda, não esquente com isso. Mas eu fiquei assustada com a capacidade do ser humano. Eu fiz algumas reflexões acerca disso. Primeiro delas, obesidade é a única doença em que você se sente culpado, taxado e mal falado por tratar. Como que alguém pode ser mal falado por emagrecer, sendo que a obesidade é uma doença? É a primeira vez que eu ouço isso. Ninguém xinga um diabético porque ele se trata, nem um hipertenso, nem alguém que tem câncer, mas o obeso, ele emagrece e ele é mal falado por isso. Segundo, as pessoas falavam, a canetinha, é a canetinha. Independente se eu usei ou se eu não usei. Ninguém culpa alguém que trata de câncer e vence o câncer pela quimioterapia. Ninguém fala, mas também, né, venceu o câncer pela quimioterapia. Ué, você esperava que ele vencesse como? No pelo? Qual é o problema das canetas emagrecedoras se elas são um recurso que livra alguém de uma doença? Eu não estou dizendo se eu tomei ou se eu não tomei, mas quem toma está tudo certo, se for bem prescrito e muito bem por isso. Terceira questão, é incrível como as pessoas nos dão alguns acessos, mas não nos dão outros. É como se as pessoas dissessem assim para mim, a você é permitido ser inteligente, bonita não. Fique no seu lugar. Nós não te demos esse tanto de espaço. Agora você inventou que você quer ser magra também, que você quer ser bonita também, que você quer ser fitness também? Não, senhora. Não vai ser completa, não. Não vai ser tudo, não. Você vai ser só um pouquinho. Até porque isso aí desafia a mim. No momento em que você incomoda, não é sobre você, é sobre o outro. O que que a minha imagem magra gera em você? Por que que isso te incomoda tanto? Por que que a minha verdade mexe com você? Porque a minha verdade te desinstala. Porque quando você olha para mim, uma mulher de 50 anos, menopausada, que tem uma vida corrida, que consiga emagrecer, você pensa, por que que eu não consigo? Você começa a pensar sobre a sua história. Então, na verdade, não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que gera no outro. Outra coisa muito interessante, como a internet é uma praça pública onde as pessoas se sentem no direito de falar o que querem e não tem pudor em machucar as pessoas. As pessoas esquecem que por trás de personalidades existem seres humanos. Ai, tá com a cabeça gigantesca, tá parecendo a Maiara e Maraísa, isso é IA, assim, tudo que é coisa louca, eu ouvi. Aí quando se conformam, quando não há mais nada o que falar, porque aí viram que não era IA, cansaram de falar IA, ficaram 2 semanas falando IA. Aí domingo foi muito engraçado, eu postei uma foto super natural, descalça, segurando o joelho, uma pessoa escreveu, que chulapa de pé. Um conteúdo maravilhoso, um texto fantástico, e a pessoa pôs, que chulapa de pé. Ou seja, você quer falar mal, né? Cada um dá o que tem, sabe, Marcela? A gente derrama o nosso conteúdo interno. Eu acho muito fantástico quando a mulher com hemorragia tocou em Jesus. A Bíblia, esquece um livro teológico, a Bíblia é o melhor livro de comportamento humano que eu já li. De todos os livros que eu já li nessa vida, não foram poucos. A Bíblia é o mais fantástico. A Bíblia vai te dar noção e leitura sobre quase tudo. A mulher toca Jesus, a mulher com hemorragia, e aí ela é curada. Mas o que é mais impactante para mim nessa cena, porque eu crio cenas, eu vejo ali Jesus, aquele vucu-vucu, gente se espremendo, gente, aquela bagunça, querendo tocar nele, e ela tocando, e ela sendo curada, é uma grande bagunça. Mas o que me chama a atenção na cena, a luz, o foco da cena assim para mim, é Jesus dizendo assim, quem me tocou? Aí os discípulos, tá de brincadeira, né, Jesus? Milhares de pessoas te tocaram, você tá de palhaçada. Ele fala, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Cada um dá o que tem. Se alguém tocar em você, sai o que de você?
De mim, meu querido, vai sair virtude. Você pode me xingar, você pode me chamar de cabeçuda, você pode falar que eu tô feia porque eu emagreci. De mim vai sair virtude. Não espere eu te responder, não espere eu te criticar, não espere eu chorar, não espere eu ficar deprimida, não espere eu engordar. Nada disso vai acontecer. Eu estou aqui para que de mim saia virtude. Eu estou aqui para que outras mulheres com 50 anos olhem e digam, cara, eu comecei a emagrecer porque eu comecei a ver seu processo e achei lindo. De mim vai sair virtude. Eu quero ser fermento na vida das pessoas. O resto é que se dane. Tô nem Você aí. sabe que eu também não sou tão antigo assim na internet e em alguns momentos eu já falei algumas coisas que também gerou uma reação muito negativa. Mas tem um padrão que se repete todas as vezes. Quando eu publico conteúdo com a minha esposa, é hate atrás de hate. Conteúdo carinhoso, dando um beijo nela, chegando em casa, tomando um café da manhã. Conteúdo que mostra uma família feliz, sadia. Todas as vezes tem um comentário negativo. Que tipo? Vocês só têm 2 anos de relacionamento, quero ver 15. Mentira. Daí pra baixo. Daí pra baixo, um monte, questionando o relacionamento, encontrando problemas aonde não tem. Muitos comentários carinhosos, amorosos, mas destoa. Todas as vezes que o conteúdo é do casal, destoa. Não tô acostumado com isso também. Tô aprendendo o que é isso. Por que quando eu faço isso acontece isso? Porque ali é um comportamento individual, porém coletivo. São muitas pessoas chegando às mesmas conclusões, né? Por amostragem, quando a gente vê os seus conteúdos, a grande maioria das pessoas está falando super bem. É 98%. A maioria está falando bem. Uma vez ou outra, agora você tá bonita, emagreceu. Dá pra ver, você se transformou. Isso parece estar gerando incômodo. Parece que a nossa felicidade também está gerando incômodo. E quando você fala que isso é o espelho, né, que a pessoa tá vendo, será que ela não tá vendo isso? Ou será que o comentar para ela alivia alguma dor que ela tá tendo ali dentro? É porque quando eu fico incomodada, de duas uma. Ou eu meto pedra em você ou eu olho pra mim. Porque eu me deparei com a situação. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu olho pro seu casamento e isso me incomoda, ou eu vou ter que olhar pro meu, falar, cara, porque aí eu vejo uma foto sua, com a sua esposa. Aí aquilo gerou um incômodo em mim. Possivelmente o meu casamento não tá muito legal. Aí de duas, uma. Ou eu vou ter que olhar pro meu casamento e pensar, cara, por que me incomoda tanto esse cara tratar tão bem a esposa dele? Meu marido não me trata bem, eu não tô vivendo... Ou eu olho para isso chama-se conflito psíquico ou energia psíquica. A sua imagem gerou um conflito psíquico em mim, gerou uma energia psíquica. Ou eu uso essa energia para pensar a minha vida, e isso pode me machucar muito e me incomodar, é o tal da verdade. Ou eu cato essa energia e prego uma pedra no você. Porque aí, foi. Você é o bode expiatório. No Antigo Testamento, o bode era exatamente isso, né? Você pegava o cordeiro, por isso Jesus é o cordeiro de Deus. O que se fazia nos acampamentos dos israelitas? Que era uma lei mosaica, Moisés que ensinou isso. A gente pega os pecados, confessa e imagina que esses pecados estão sendo impregnados nesse cordeiro. Depois a gente leva esse cordeiro lá para cima do altar e queima. Então, os nossos pecados foram embora, subiram a Deus como incenso. Esse é o cordeiro imolado, por isso Jesus é o novo cordeiro. Quando eu jogo a minha insatisfação para cima de você, você agora é o bode expiatório, você é o cordeiro. Eu não tenho que olhar pro meu casamento, eu tenho que meter o pau no seu e falar, ô palhaço, daqui a pouco isso acaba. Eu não tenho que olhar pra minha gordura e ver o tanto que eu tô obesa e devia estar cuidando da minha vida e da minha língua grande. Não, eu prefiro meter o pau em você, dizer que você tá cabeça grande, que isso é IA, que o seu conteúdo é ridículo agora, pra que você posta tanta foto de corpo inteiro, que não sei o que, que não sei o que. Essa energia, ela termina ali, ó, aliviou. Eu não preciso olhar agora pra minha vida. E você sabe o que é o mais engraçado? Eu tenho essa curiosidade, não sei se você tem. Quando tem um hate, eu vou lá e abro a página da pessoa. Ah, sim, sempre. E o que você encontra num hate? Primeiro que é mulher, que em geral mete o pau. É pra acabar, né? Por que será? Pois é, por que será? Porque mulher, nesse ponto, é muito mais desunida que homem. Vocês dão uma aula nesse sentido. Vocês são corporativos.
Dificilmente um homem mete o pau em outro homem, mesmo se estiver errado. Mulher pode ser amiga que vira as costas e tá falando mal. Onde vem isso, Andréa? Isso é do ser feminino, né? Isso é da nossa própria genética, isso é da nossa própria biologia, isso é dos nossos hormônios. Mulher, infelizmente, nesse sentido, ela é menos gregária que homem. Homem é mais gregário, homem é mais fechado entre eles. Mulher tem uma tendência, uma loucura isso aqui que eu vou dizer, mas sentir mais inveja que homem. Mulher é mais invejosa que homem. Tem até piada na internet, né? As brincadeiras que o pessoal fala assim, passa um homem e fala assim, desgraçado, filha da puta. Aí a mulher fala, nossa, como você tá linda. Aí nas costas tá falando mal. O homem tá falando, eu adoro esse cara. É isso aí. Existe uma diferença brutal entre a interpretação de um e do outro. E até pela forma muito mais simples que homem resolve a vida. Homem só fala coisas se ele precisar agir, em geral. Palavras se transformam em ação. Mulher não, mulher fala tudo, fala inclusive o que pensa, que não necessariamente vai se traduzir em ação. Então a primeira coisa que acontece com hate, pelo menos nos meus, acho que pouquíssimas vezes eu vi algum homem falando mal do meu emagrecimento. Segundo, quando eu vou lá e olho para a página, falo, é sério? É sério mesmo, é você que vai falar mal de mim? Para, não. É uma crítica construtiva. Eu não aceito crítica construtiva de quem não construiu nada. Para você me criticar em qualquer área da minha vida, você precisa ser muito bom nisso. Mas é muito bom. Se você quiser criticar a minha estética, você precisa estar com a sua fantástica. Se você quiser criticar a minha empresa, você tem que ter feito números melhores que os meus. Se você quiser criticar a minha fala, André, você é ignorante. Não, esse é o jeito que eu vejo a vida. Para mim, crítica construtiva tem que vir de quem construiu. Você não construiu nada, você está sentado dentro da sua casa fazendo nada, se prestando ao serviço de entrar num comentário dos outros e falar mal. Vai caçar serviço, gasta sua energia com ganhar dinheiro, com emagrecer, com ganhar gominho na sua barriga, larga a vida dos outros. Não, eu acho falta de serviço danada. Vai fazer pamonha, dá um trabalho danado fazer pamonha. Tá estampado isso, né? A gente olha o perfil, nunca vi ninguém criticar que tinha alguma... Aliás, eu acho que uma vez, talvez duas no máximo, uma pessoa que tinha algum pouquinho, mas também tinha conflito de interesse, tinha um ganho secundário em fazer aquilo. Mas normalmente é uma pessoa que está abaixo. É difícil a gente ver uma pessoa que está acima criticar quem está crescendo, se desenvolvendo, se esforçando. Eu tenho uma frase que é assim, em geral não. Todas as pessoas que tentaram me prejudicar, nenhuma tem uma vida que eu admiro. Repete, nenhuma pessoa que tentou me prejudicar. Todas as pessoas que tentaram me prejudicar, nenhuma delas tem uma vida que eu admiro. Que maravilhoso. Olha pra você ver. Olha quem tentou te derrubar. Se essa pessoa tem uma vida que você fala, cara, esse cara tem toda a razão, porque ele construiu uma história fantástica. A gente, por ter essa popularidade, a gente obviamente fica mais exposto a esse tipo de coisa, né? E a gente precisa entender o que é isso, né? Você falou, eu fiz muitas reflexões sobre isso. É importante a gente entender o que é isso, né? Porque nós somos seres humanos, a gente sente, né? Quando você deu esse entendimento, quais foram as decisões que você tomou em relação a isso? Para conseguir administrar essa popularidade? Porque você vai ter que lidar com isso daqui para frente. Pode ser que passe por uma crise, pode ser que falhe alguma coisa que as pessoas não gostem, pode ser que venha um cancelamento. Eu passei por um cancelamento, foi bem duro. O que você decidiu ali em relação à sua postura emocional? Em relação à forma das pessoas reagirem? A esses hates, a esses comentários negativos, a essa parte ruim do ser humano. Primeiro que eu decidi assim, que eu cresci a partir da minha verdade. E esse, para mim, é o grande diferencial do meu trabalho. Assim, eu cresci dando a minha opinião. Então, o primeiro podcast que eu vou viraliza muitos cortes, porque eu dei minha opinião real. E aí eu achei aquilo incrível. Eu falei, ué, então a minha opinião, ela é diferente e ela faz diferença. Então eu vi a partir dali que as pessoas queriam ouvir pessoas reais com opiniões reais. Então isso para mim, primeira coisa, é inegociável. Se é hate, se é cancelamento, isso não me preocupa. Como diz o cara lá da Hotmart, eu sou anti-marketing. Eu não estou muito preocupado com o que os gurus do marketing e das redes sociais estão dizendo. Você tem que fazer isso, faça assim, grave vídeo de tantos segundos, se comporte assim. Não, eu não me preocupo com nada disso.
Eu me preocupo com a minha verdade. Explica por que você é o anti-marketing. Porque eu faço coisas que os gurus acham que é um absurdo, né? Então, por exemplo, hoje, graças a Deus, para começar a nossa história, há um ano atrás, lá em janeiro de 2025, eu chamei eu estava num evento de arquitetura do meu esposo, o evento era dele, eu só estava lá acompanhando. E aí falei com um amigo meu, falei, nossa, cara, eu já tentei vários produtores e tal, eu tenho certeza que eu tenho um produto que venderia muito. Sério? Eu falei, mas eu não entendo nada dessa parte de infoproduto, marketing, não sei o quê. Ele falou, tem um cara aqui, ele tá fotografando o evento, ele tá querendo mexer com isso. Eu falei, então chama ele lá. Aí chamou o menino, nós conversamos e tal. Ele falou, não, acho mesmo que tudo que você tá falando aí, se der certo, eu tinha 20 mil seguidores, tinha nada. Se der certo, acho que a gente pode criar um infoproduto que vai dar muito certo. Falei, beleza. Ele falou, então vamos marcar no final de semana, a gente conversa, se der certo, a gente já começa a gravar. Eu tenho uma câmera, que era uma câmera simples, que era a que ele tirava foto. E você? Ele falou, mas eu não tenho estúdio. Falei, eu não tenho estúdio, eu não tenho dinheiro para pagar maquiagem e nem para fazer escova no cabelo. Dá para gravar sem escova, sem maquiagem, lá no meu consultório? Ele falou, dá demais. E a gente fez assim e o negócio já estourou. Então, a partir da... Então, é aí que eu sou o anti-marketing, assim. Tudo que os gurus dizem que é o que daria certo, nós fizemos de outro jeito. E hoje eles ainda me perguntaram isso. André, essas ideias que saem da sua cabeça, porque é muito disruptivo. Os seus produtores devem passar aperto com você. E realmente eles passam. Porque eles vão lá num congresso de trend, de infoproduto, vem com essas ideias, eu falo, não, isso aí não vai dar certo, não. Vamos fazer assim, 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 assim. Porque é isso que fez a diferença. Foi isso que fez as coisas fazerem diferença. Hoje, graças a Deus, nós temos uma empresa grande, temos um estúdio bom, câmeras de qualidade. A gente faz aí uns 3 ou 4 cortes por dia, carrossel, imagem, mas todo dia o conteúdo que dá mais de 1 milhão de views é o conteúdo que eu gravo aqui com o meu celular. Aí eu gravo conteúdo de pijama, eu gravo conteúdo com a raiz do cabelo branca lá no cabeleireiro pintando o cabelo, eu gravo conteúdo de chinelo. É sempre o conteúdo que viraliza no dia, que vai dar 3,5 milhões, 4,2 milhões. Aí eu te pergunto, o que as pessoas estão querendo ver? Gente real, fazendo coisas reais, falando de coisas reais. É isso que dá certo. De verdade, gente de verdade. Por isso que eu não vou em fórmula. Essas fórmulas, elas criam avatar. E as pessoas estão cansadas de avatar. As pessoas querem ver gente de verdade. As pessoas querem que você grave um vídeo falando assim, nossa, hoje minha esposa acordou enjoada demais. Deixa eu falar pra vocês como é que a gente lida com mulher enjoada. Sim, assim, 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 mancei ela. Qual o seu conteúdo que mais deu resultado? Você fala um específico ou assim uma linha? Porque quando eu te conheci, teve o corte da Beatriz, que foi um fenômeno. E tiveram muitos cortes que foram muito profundos e que tiveram resultados super expressivos. Qual foi esse corte, esse conteúdo que gerou mais visualização para você? Tem algum emblemático? Tem muitos, né? Tem muitos. Foram muitos? Não teve nenhum que foi assim, esse aqui foi o... Não, teve, por exemplo, um que eu falo da síndrome do caranguejo, esse foi muito, o vídeo do bebê reborn, o vídeo da Virgínia sendo vaiada no Maracanã, esses conteúdos de atualidades, eles sempre dão muito. Sempre tão bom, né? Dão muito, mas você sabe, aí você falando, eu tô aqui pensando, o que gera muito, que dá muito conteúdo e muita visualização, em geral, são histórias. Eu sou uma boa contadora de histórias. Você é mesmo. É impressionante. E eu tenho você é emocional, boa. Você é visceral. Visceral. É. E eu tenho muita história boa, assim. Nós tivemos uma vida, uma infância. E eu sou muito observadora, então tudo gera história. Tudo gera história. Se eu andar ali no Uber, a depender do que o Uber me fala, vai gerar uma história muito boa. É. Esses conteúdos sempre geram muito views. Então eu tenho essa capacidade, acho até que isso é um dom de Deus, de enxergar uma história, a partir dessa história eu enxergo uma metáfora e trago isso para a vida prática. Então acho que isso sempre gera dá muito engajamento. Me conta sua história de negócios no digital. Porque ali em 2025, 20 mil seguidores. Uhum. Hoje, só no Instagram, 6 milhões e 4, em todas as redes, 15? 15 milhões. Fora o WhatsApp, que é imensurável, né? Porque eu sou a rainha do WhatsApp. Pois é, todo mundo pega corte e sai distribuindo, coisa que você não deve nem ter noção do tamanho que é.
Como foi seu primeiro lançamento? Quantos lançamentos você já fez? Como é que tá hoje isso? Nós fizemos 1, 2, 3, o quarto lançamento foi agora. Foi agora em abril, 11 de abril. Mesmo produto? Mesmo produto. Formação em psicanálise. Formação em psicanálise. Foi o quarto lançamento. Nós fizemos um em abril de 25, um em julho e um na Black Friday. E um agora. Cada um foi maior que o outro. Esse agora foi maior que todos juntos. Esse último foi maior que todos os três lançamentos juntos. E o que vocês fizeram que fez a diferença? Eu acredito muito, e é isso que o menino me perguntou hoje. Ele falou, da onde saiu essa ideia? Porque se você for pegar, e isso eu acho maravilhoso, eu adoro quebrar a banca do povo. Eu adoro provar que todas as teorias estão muito erradas. Ai, faz isso, não faz nada disso não, faz nada disso aí. Os meninos lá passam apertado comigo. Ai, tem que fazer lançamento de 3 dias, não sei o que lá. Não, vamos fazer uma imersão terapêutica. Vamos dar terapia pro povo de graça. André, mas aí os teóricos da psicanálise e da psicologia também vão enlouquecer. Porque conduzir um grupo tem que ser presencial. Um grupo no máximo 10 pessoas. É isso aqui para você conduzir um grupo de 10 pessoas durante 3 horas. Presencial. Como conduzir um grupo online sábado e domingo com 105 mil pessoas? Nossa. Aí é muito recurso didático, porque uma coisa é eu estar aqui com você te atendendo em terapia. Outra coisa é eu estar com 105 mil pessoas. Porque se eu falar assim, Marcelo, fecha o olho, mergulha na sua infância, eu vou te trazer aqui uma música e tenta mergulhar. Estamos nós. Agora você imagina a mulher que está lá no rincão do Maranhão, o adolescente que está lá trancado no banheiro, a mulher que o pau está quebrando, marido gritando para fazer comida, menino chorando e ela lá na imersão. São muitas realidades e muitas variáveis para você lidar. Então, assim, nem eu sei de onde eu tirei essa loucura. E nem sei como que também deu certo. Depois eu pensando de fora, eu falei, eu tava louca quando eu propus isso. E deu certo. Muito certo. Foi pro Guinness Book. Foi uma terapia ao vivo. 2 dias, das 8 às 17, um sábado e um domingo. Só de terapia? Só. Tratando pessoas voluntárias que está... As pessoas, quem pagava o ingresso, R$27, para 2 dias de terapia, de imersão terapêutica, das 8 às 17, eu fiz 8 sessões. 4 sessões no sábado, 4 sessões no domingo. Sessões terapêuticas. Nós temos agora uma sessão de 1h30, eu vou trabalhar tal ponto. Aí ia com a pessoa. Aí ia falando, ia conduzindo, colocava uma música, fazia um exercício. Nem eu não sei de onde eu tirei isso da minha cabeça. E eu sou humilde em dizer que eu não sei mesmo. Você recebeu. Eu penso nas coisas, eu falo assim, isso aqui vai dar muito certo. Mas você sabe por quê? Eu sempre penso em mim. Em mim, assim, eu sempre penso assim, quem tá do outro lado? Eu acho que essa é a grande fórmula. Quando você for gravar um vídeo, pensa assim, um pai de família que tá assistindo isso aqui, é isso que ele estaria ouvindo? Como ele estaria ouvindo? Ele entender isso aqui que eu tô falando? Pensa nisso. É assim que você pensa. Eu sempre penso nisso. Eu falo assim, eu preciso gravar um conteúdo que a minha mãe de 80 anos entenda e minha filha de 19 entenda. E sirva para as duas. As duas vai conseguir colocar na vida delas. Se eu tivesse, se eu fosse, sei lá, imersões. Tem imersões aí toda hora na internet. Eu sou alguém que está no Instagram e eu vi alguém oferecendo uma imersão. O que eu gostaria numa imersão? Eu, Andréia. Eu gostaria de sair de lá revirada. É R$27, é choradinha, é o que eu tenho. Mas eu gostaria que essa pessoa entregasse tudo. Eu gostaria de sair dali no domingo transformada. Com vontade de sonhar, com vontade de transformar minha vida, com vontade de trabalhar, com vontade... É assim que eu gostaria. Aí eu vou lá e faço. Eu penso nisso e eu vou lá e faço. Desse jeito assim, pensando o que a pessoa gostaria. Aí só acontece. Aí o que eu falo? O que é o processo de venda? Vender é servir. Põe isso na sua cabeça. Vender é servir. O dia que você servir as pessoas, a venda só vai acontecer. Por consequência. Nós não temos dificuldade zero de vender. Nós tivemos foi fila. Nós não pusemos suporte bastante. Não tinha gente atendendo o suporte. Deu fila, atrapalhou o WhatsApp, tudo. Tinha mais gente querendo comprar do que nós deu conta de vender. Tem base? A venda, ela só flui assim, ó. Sirva as pessoas. Se preocupe em servir.
Logo depois, qualquer coisa que você oferecer, as pessoas vão comprar. As pessoas querem comprar. Elas estão ansiosas por comprar. Elas só não querem só comprar. Se você só quer vender, enfiar a venda na pessoa, isso aí não vai dar certo. E eu torço muito, inclusive, para que não dê. Venda é um processo que acontece assim, naturalmente, ó. Semana passada eu fui na academia lá, tava na academia do condomínio, fiz uma live, inclusive, na esteira, lá correndo na esteira. Só que como é a academia da minha casa, eu fui pra esteira descalço. Fui de chinelo pra academia, tirei o chinelo e fui fazer a esteira descalço. E aí minha filha me ligou, falou, mãe, vamos pra academia, que era outra academia de fora. Falei, vou com você. Entrei no carro dela de chinelo e fui pra academia. Quando eu cheguei lá na academia, eu falei, não, Bia, eu tô de chinelo, aí. Como é que eles não vão deixar eu malhar? Aí cheguei lá na portaria, falei pra moça, moça, minha filha veio malhar aqui na academia, eu vim com ela, mas eu tô de chinelo, eu esqueci, eu tava em casa, malhando em casa, tá? Ela falou, nossa, não pode entrar de chinelo. Eu falei, não, mas queria tanto malhar com ela, eu viajo muito, quando eu tô aqui, eu quero viver tudo com ela. Ela falou, não tem problema nenhum, a senhora se incomoda de usar o meu tênis e eu fico com o chinelo da senhora? Não acredito. A atendente da portaria da academia. Tirou o tênisinho dela, ficou lá trabalhando com o meu chinelo e me deu o tênis. Isso é servir. Não estava preocupado em me vender, eu estava pagando só a diária, não sou cliente da academia. Isso é servir. Se você serve com excelência, semana que vem eu vou lá e vou fazer matrícula na academia. E ainda foi tão humilde que eu falei assim, eu vou postar um vídeo com você, porque você merece. Você, para mim, é um exemplo de querer servir as pessoas. Ela falou assim, a senhora marca a minha patroa? Eu falei, não. A senhora marca a rede de academia? Eu falei, não também. Eu marco você. Você merece ser marcada. Não vou marcar ninguém, vou marcar você. Se você faz isso, você vende. Mostra interesse real pelas pessoas. Se interesse de verdade por transformação da vida das pessoas, para que as pessoas sejam bem-sucedidas, para que as pessoas sejam abençoadas pelo seu conteúdo, que a sua intencionalidade seja essa. Todos os dias, quando você for gravar um conteúdo, entrar na sua banheira de gelo, que exista a intenção. Cara, vai chegar para milhões, mas vai ter um cara lá no Rincão, no Maranhão, que vai transformar a família dele por causa desse vídeo meu aqui. O dia que você começar a fazer isso, você vai ver. Que eu acredito, inclusive, que você já faça, que eu acho seu conteúdo fantástico. Verdade. Aí o negócio... Aí ninguém te segura. O seu servir é para chegar aonde? O que você quer ver com tudo isso que você está fazendo? Pergunta boa. Eu quero ver o potencial das pessoas. Eu quero ver as pessoas viverem o melhor do seu potencial. O Leonardo da Vinci, é o Leonardo da Vinci, eu acho, que foi esculpir uma estátua. Você conhece essa história, né? Qual delas? Do que? Do bloco sim, de mármore. Que ele conta que é boa. Essa é muito boa. Essa história é maravilhosa. Ele foi lá na marmoraria, ou na loja de peças de mármore, e o cara foi apresentar para ele, já que ele era um grande escultor, as peças lá maravilhosas para ele esculpir. Ele olhava para uma perfeita, não, essa não dá. Olhava para outra, não, essa não dá. E o cara falou, gente, mas eu te mostrei as melhores peças aqui, por que você não escolheu? Ele falou, porque ainda não é essa. De repente ele olhou para um bloco de mármore lá, tudo cheio de defeito, e falou, eu vou levar esse. Ele falou, mas é a pior pedra que tem aqui hoje, por que você resolveu levar essa? Ele falou, porque tem um homem preso aí dentro e eu preciso libertá-lo. É emocionante, né? Aí ele esculpe Davi de Michelangelo. Foi Michelangelo essa história. Eu olho para as pessoas e eu vejo pessoas presas dentro. Então hoje o que me move é isso. Assim, eu acredito que as pessoas precisam viver o melhor do seu potencial. Cada uma dentro da sua própria realidade. Você, ela, o motorista de Uber, a criança. Todo mundo tem um potencial dentro de si. E as pessoas precisam viver o melhor do seu potencial. Então, o que me move hoje? É olhar para alguém e dizer assim, André, depois que eu te encontrei, minha vida se transformou. Isso aqui mudou, meu casamento mudou, minha profissão mudou. Aí para mim, é a grande realização da minha vida. Nós temos dentro de nós uma potência gigante. Eu acredito muito que a gente nasceu para ser feliz. E a gente não é por besteira. A gente tropeça em coisas que foram nos colocando durante a vida. Então, todo mundo precisa viver o melhor do seu potencial. Isso é o que me move atualmente. Então, o que falta para as pessoas viverem o potencial? Onde elas se perdem? Despertar. O que falta é despertar. As pessoas precisam acordar. De novo, né? Eu e minhas histórias. A menina que Jesus ressuscita, né? O centurião chega, Jesus, minha filha tá muito doente, sei que, você podia ir lá na minha casa, rezar com ela e tal. Chega o soldado e diz, não adianta ele ir mais não, sua filha já morreu. Jesus diz, não, fica de boa. E vai lá para casa dele.
Muita gente acha que a história já acabou. Meu casamento não dá mais, minha profissão não dá mais. Gente me manda mensagem: André, eu tenho 70 anos, você acha que ainda dá tempo? Eu já estou muito tempo casada, será que ainda vale a pena? Eu estou muito doente, será que eu recupero a minha saúde? E até porque outras pessoas dizem que não mais. Quem falou para o centurião que a filha dele tinha morrido foi uma pessoa de fora. O cara veio e contou para ele: sua filha já morreu. Muitas vezes a gente é contaminado pelo que dizem para nós. Há 2 anos atrás eu procurei um produtor e falei: cara, eu tenho um produto muito bom, eu queria lançar um negócio na internet. Ele falou assim: na sua idade, já era, não dá mais não. Já morreu, já era, não dá mais tempo. A gente tá cheio de gente que diz pra gente que não dá mais. Então a gente precisa despertar. O que Jesus faz? Jesus vai até a casa, não conversa com ninguém, nem com o próprio centurião. Entra na casa, olha para a menina e diz: Talita cumi. E a Bíblia diz: ela se pôs de pé imediatamente. Ela despertou. Sabe o que eu e você precisamos ser? A pessoa que grita: Talita cumi. A nossa palavra precisa chegar nas pessoas e as pessoas se colocarem de pé. Cara do céu, esse cara com esse negócio desse gelo aqui falou um trem agora aqui. Meu dia é outro aqui agora. Agora eu vou embora. Agora só vai. Agora é isso. Nós precisamos ser essas pessoas. Nós não podemos ser o soldado do centurião que diz que já morreu. Tem gente demais falando que já morreu. O que tem hoje nesse mundo é gente dizendo: não dá mais, já morreu, já acabou. Não dá mais para você. Você tem 80 anos, não dá mais para você. A minha mãe, 80 anos, cheia de limitações, né? E outro dia a fisioterapeuta falou para ela, falou: dona Maria, a senhora tá com muita limitação, porque ela tá caindo muito, ela cai toda hora. Qual é o potencial de uma pessoa de 80 anos que está caindo muito? Tem que mais ficar sentada, tira os tapetes da casa, faz isso, não sei o quê. Falei: mãe, eu tô comprando uma fazendinha para nós. Para quê, minha filha? Falei: para só poder cair na terra. Já que só cai tanto, agora só cai na terra, machuca menos. Que maravilhoso. Lá você acha que ela vai ficar bem ou não vai? Maravilhoso. Vai fazer os docinhos dela, vai ver os bichos dela, vai viver mais 10 anos. Muita gente diria: tem que ficar sentada, tira o tapete, não pode dirigir, não pode comer, não pode passear, não pode mais nada. Todo mundo pode alguma coisa. Enquanto você estiver vivo, existe recurso. A única coisa que não tem recurso é a morte. Hoje minha filha me mandou Não, foi minha nora. Tô com um problema, não sei o quê. Falei: minha filha, isso resolve com dinheiro? Ela falou: resolve. Falei: o que resolve com dinheiro não é problema. Ué, mas não é? Eu queria comprar mais um dia de vida da minha irmã. Infelizmente, todo o dinheiro que eu tenho no mundo não compra. Tudo que você resolve com dinheiro não é problema. Os grandes problemas são aqueles que não são resolvidos com dinheiro. Eu daria tudo que eu ganhei naquele dia. E eu pedi isso para os médicos, para que ela pudesse não ter ido embora. Mas ela foi. Então, se o problema resolve com dinheiro, não é problema. Então, a gente tem que ser mais objetivo nisso e ser esse cara, sabe? Ser essa pessoa. E eu acredito muito nisso, especialmente no trabalho que eu e você desenvolvemos, que eu acho que são muito trabalhos parecidos. Nós somos essa voz que chega na casa de pessoas que já estão mortas. E a nossa palavra precisa chegar cortando e colocando as pessoas de pé. Se a gente faz isso. Como a gente deve lidar com a morte? Aceitando. A morte e a vida são 2 extremos de uma mesma régua. Elas fazem parte do game. São 2 extremos da mesma história. Então, a morte ela é um fato. E não dá para lutar contra esse fato. Ela é só uma consequência de ter existido. Eu costumo dizer assim: como que a gente luta com a morte? Dando sentido para a vida. Com a morte você não pode fazer nada. Ela é um fato. O que você faz é dar sentido para a vida. Pensar que a gente vai morrer é muito pesado. E esse sempre foi uma coisa que sempre me machucou muito. O Mário Quintana, né, que é um poeta gaúcho, um dia perguntaram para ele: o senhor tem medo de morrer? Ele falou: não tenho medo, eu tenho dó. Ele falou: eu acho uma pena ter que ir embora. Um desperdício. Eu acho uma dó ter que morrer. Eu acho que eu não deveria morrer nunca. Eu acho que eu deveria virar um Highlander. Mas isso não é possível. Então, já que a morte é uma realidade, já que a vida vai continuar depois que eu não estiver mais aqui, o banco vai continuar abrindo, as pessoas vão continuar negociando, as pessoas vão continuar indo para a praia, tudo vai continuar acontecendo. Já que isso é um fato, nesse recorte que eu estou, eu preciso fazer diferença. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente precisa ser pão para as pessoas. Eu acho que aquele
comer da minha carne, tomar do meu sangue, isso vale para cada um de nós, assim. A gente precisa alimentar as pessoas. Eu acho inadmissível entrar na sua vida para te diminuir, para te arrancar pedaço. Se eu não entrar para te acrescentar, eu não tenho interesse. Tem gente que entra para te comer, para te arrancar pedaço. Qual que é o sentido disso? Eu preciso entrar na sua vida para você ser melhor. Marcelo, você já é. Ou eu chego aqui e trago alguma novidade de vida para você, eu acrescento, eu te faço transbordar, ou eu sou desconvidada a estar na sua vida. Então eu acho que a vida é sobre isso. Eu acho que a gente dá sentido para a morte quando a gente vive uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que realmente faça sentido para que um dia que a gente for embora, o mundo tenha ficado um pouco diferente com a nossa presença, ou pelo menos a vida de algumas pessoas. Quase todas as suas falas incluem Deus, Jesus, Bíblia. Qual é o lugar de Deus e da espiritualidade na sua vida? É tudo, né? Assim, eu e Deus, nós temos uma relação muito, muito, muito boa. Assim, a gente não depende de intermediário. Já até dependemos. Nós evoluímos. Nós já dependemos de intermediário, mas a gente evoluiu. Eu sempre tive uma relação muito intensa com Deus, desde muito pequena, assim, eu sempre acreditei que a gente precisava ir além. A imanência, eu falava, isso não é só isso aqui, tem que ter algo maior que isso, tem que ter algo que transcende isso. Então eu sempre tive uma sede por espiritualidade. Então, muito cedo eu fui para a igreja católica, depois eu virei freira, eu fui freira. Depois eu estive na igreja evangélica, depois eu estudei várias religiões. Hoje, profissão de fé, eu não me considero de nenhuma religião específica e não tenho preconceito também com nenhuma e nem acho que isso seja um problema. Mas a minha relação com Deus é muito intensa, assim. É o grande norte da minha vida, é a minha grande bússola, é o que mensura as minhas ações, é quem me mede todos os dias. Todos os dias à noite eu peço para Deus, eu falo, passa em revista. Se em alguma coisa eu não fui justa hoje, o Senhor me alerta. Se eu faço coisa errada, eu falo, vai dar muito errado. A minha assessora sabe disso. Esse dia nós estávamos no aeroporto, eu falo, Júlia, eu não posso fazer coisa errada. Deus fala assim, ó, você anda, eu vou te abençoar, mas você anda certo. Se você sair dali, um risco vai dar errado. Mas é fato. Eu nunca falo dos outros. Eu tinha uma família, assim, bem diferente. Eu fui falar da família, mandei a mão no copo, cortei o dedo, quase decepei a ponta dos dedos, mas foi automático. A hora que eu falei, eu bati a mão na taça, a taça rodou, bateu no meu dedo, cortou, que a sangueira, um monte de gente acudindo. Assim, eu e Deus, nós somos ali fechados, assim. Então, eu peço opinião. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto se é da vontade de Deus. Quando eu desenvolvo um produto, eu pergunto para Deus se aquilo tá certo, se eu não tô enganando as pessoas, se eu não tô usurpando as pessoas. Eu procuro andar bem direitinho. E nem é por peso, e nem é só sobre andar direitinho. É sobre relação. Eu acho assim, se você é meu amigo, muito meu amigo, e se eu te amo muito, 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 eu não vou querer fazer nada pra te decepcionar. Cara, você é tão bom pra mim, assim. O Lulu Santos tem uma música maravilhosa que ele fala assim, ela me faz tão bem que eu também quero fazer isso por ela. Eu não devo nada pra Deus, assim. Mas Deus é tão bom pra mim, tão bom, que eu não tenho a pachorra. Se eu erro por vacilo mesmo. Mas eu tento andar direito, eu tento fazer as coisas de acordo com o que eu imagino que seria a vontade dele, eu tento falar as coisas que eu imagino que estão dentro das perspectivas, porque eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que Deus me deu nessa vida muito, muito, muito além do que eu merecia, então o que eu posso fazer é ser reflexo dele aqui para as pessoas, e se eu consigo fazer isso, tá maravilhoso. Dois elementos que me parecem ser muito importantes na vida: o autoconhecimento e a espiritualidade. O que a gente perde quando a gente não tem esses dois elementos? A gente perde tudo. Você falou da dimensão da cruz. A dimensão horizontal e a dimensão vertical. Autoconhecimento é a dimensão horizontal da cruz. Quando eu me conheço, eu me dimensiono. O que aconteceu com Ícaro? Ícaro é um mito, uma história da mitologia grega, que ele fez as asas de cera e as asas derreteram, né? Ícaro e o pai dele sonhavam em voar.
E aí o pai dele e ele sentaram e imaginaram que eles podiam fazer alguma coisa, e o pai dele desenhou uma asa de cera. Só que o pai dele falou para ele assim: Ícaro, você não voa muito perto do mar, porque a asa pode molhar, encharcar e você afunda, e você não voa muito alto, porque se você chegar muito perto do sol, ela é de cera, ela derrete e você cai. Ícaro empolgou, foi ficando alto, 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 foi querendo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, chegou perto do sol, a asa derreteu e ele morreu estarrachado no mar. A história do mito de Ícaro é sobre não dimensionar-se e não saber os seus próprios limites. Autoconhecimento é sobre dimensionamento, não é sobre ser perfeito. É saber naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou tão bom. E se dimensionar. Então, autoconhecimento não é uma coisa muito complexa. As pessoas, os grandes gurus, ficam vendendo curso de autoconhecimento, de livro de autoconhecimento. Não, não é muito complexo, não. Autoconhecimento é perguntar o que eu sou bom, o que eu não sou bom, o que eu posso fazer com isso, o que eu não posso fazer, o que eu gosto, o que eu não gosto. Se você responder essas perguntas, você já evoluiu muito no autoconhecimento. Então, 2 dimensões, você falou muito bem, autoconhecimento e espiritualidade, que são as 2 dimensões da cruz. Então, autoconhecimento é a dimensão horizontal, é quando eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Eu, Andréia, talvez eu saiba bastante a meu respeito sobre isso. Eu sei bastante dos meus limites. Então as pessoas dizem assim, por exemplo, na atualidade, nossa, tá levando uma vida corrida, né? Eu falo, não tô. Tá movimentada, mas corrida não. Eu conheço o meu ritmo de corrida. Eu saberia o que seria corrido para mim. Mas eu sei quando eu estou cansada, eu sei das pessoas que eu não gosto, eu sei das coisas que eu não quero fazer, eu sei das coisas que eu quero fazer, eu sei os meus valores. Então isso é autoconhecimento, é você saber das suas potencialidades. Sei também naquilo que eu não sou boa. Por exemplo, eu não sou boa de administração, eu não tenho muita paciência com papel, contabilidade, jurídico, não sei o que lá. Então isso eu terceirizo tudo. Eu não sou boa nisso. E eu preciso reconhecer que eu não sou boa nisso. Então autoconhecimento é dimensionar-se. Espiritualidade é verticalizar. É entender existe algo para além de você. Eu posso muito bem maltratar ali um irmão de rua, se a vida terminasse aqui. Isso não faria diferença nenhuma. Mas existe algo para além de mim. A vida não se resume a você, bonitão. A grande maioria das pessoas acha que a vida se resume a elas. Você acha que você é o centro do universo. Não é. O que você faz reverbera na eternidade, em todos os aspectos. O que você faz ali com uma pessoa, você pode ter certeza que vai reverberar em alguma área da sua vida. Essa é a dimensão da espiritualidade ou da transcendência. A vida não se resume a mim. Tem gente que fica assim, eu não acredito em Deus. Você acredita em Deus? Eu estou muito mais preocupada se Deus acredita em mim. Eu estou muito mais preocupada se a vida que eu estou levando leva Deus a acreditar em mim. A dimensão da espiritualidade não é sobre ter fé ou ser ateu. A dimensão da espiritualidade é sobre transcendência. As pessoas confundem crença com espiritualidade. Espiritualidade é sobre transcendência. Então, inclusive, ateus podem ser espirituais, porque é sobre transcendência. É eu entender que a vida não se encerra aqui, que ela vai além. E se ela vai além, eu preciso me preocupar. Porque se a gente não faz isso, eu posso qualquer coisa. O Raul Seixas falava isso. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. O que eu não posso fazer se eu não acreditar na dimensão da transcendência? Eu posso fazer qualquer coisa. Ué. Eu não tenho limites. André, como é que podemos ter um relacionamento de quase 30 anos que você está casada? Quais são os detalhes que a gente precisa observar para conseguir resgatar o que me parece que estamos perdendo aos pouquinhos na sociedade onde os relacionamentos estão tão voláteis? Para ter um relacionamento, né, eu tô com um casamento aí de 26 anos, primeiro a gente precisa ser mais realista e menos fantasioso. De perto ninguém é perfeito. Por que os casamentos e as relações hoje duram pouco? Porque as pessoas se relacionam com a fantasia e não com a realidade. A realidade, ela não é esse príncipe encantado todo. Casamento tem dia que o outro tá chato, tem dia que o outro não é aquilo que você espera, existe doença, existe ganho de peso, perda de peso, existe tantas perspectivas dentro de um casamento. Eu falo que quem conseguir levar um casamento até o último dia da vida já ganhou o céu. Você não passa nem no purgatório.
Porque todos os testes vão acontecer dentro de uma relação. Você começa se relacionando com a fantasia. Sempre é. Ai, o fulano é bonito, ai, o fulano me falou um negócio, ai, me mandou flores. É sempre pela via da fantasia, mas depois vai para a via da realidade. E a realidade ela é mais difícil de suportar. Então, é entender que a sua esposa tem limitações, que muitas coisas vão acontecer, que muitas dificuldades vão acontecer. Então, a primeira coisa para que um relacionamento dure é você dimensionar ele dentro da realidade. O fulano não é perfeito, o fulano vai errar, o fulano vai me passar raiva. Em alguns momentos eu vou achar ele uma pessoa que eu não quero estar juntos, mas eu costumo dizer assim, respira, dorme e espera o outro dia. Se no outro dia você acordar e achar que vale a pena continuar com essa pessoa, dê mais uma chance. Não seja tão imediatista. Inúmeras vezes eu dormi desejando que o Jorge falecesse. No outro dia eu acordei. No outro dia eu acordei muito animada. Segundo, relacionamento é sacerdócio. Relacionamento é sacerdócio. Jesus diz assim, aliás, o apóstolo Paulo, marido, amai as vossas esposas e morrei por elas, como Cristo morreu pela igreja. O seu chamado, ele é pouquinho. É só morrer pela sua esposa. É pouca coisa que você precisa fazer. Só morrer por ela. É só dar a vida por ela. Relacionamento é sobre isso. Se você não está disposto a dar a vida pelo outro, dificilmente é possível que o seu relacionamento persista numa linha do tempo. Quando eu tive Covid, 2021, aquela desgraça toda, né? Você tinha dinheiro para fazer tudo, mas não tinha possibilidades. E o Jorge é asmático, tem bronquite e tal, e ele ficou muito ruim do Covid, muito. Pior que todo mundo lá em casa, eu também peguei. Só que no 10º dia eu comecei a piorar. E nós montamos quase uma UTI lá em casa, respirador, catéter de oxigênio. Só que no 10º dia eu comecei a piorar. E a fisioterapeuta me ligou, falou, André, liga lá na pulmonar, pede um catéter de oxigênio para você. Quando ela chegou, ela falou, cadê o catéter? Eu falei, menina, eu liguei em todos os lugares em Uberlândia, não existe mais catéter de oxigênio. Aí ela falou, mas você está saturando muito baixo, você corre o risco de ter uma parada respiratória até a ambulância chegar. O Jorge tirou o catéter do nariz dele e pôs no meu. Ela falou, você não pode, você também está muito ruim. Ele falou, se tiver que escolher alguém para morrer, que seja eu, que não seja ela. Os meninos precisam mais dela que de mim. Se tiver que escolher entre nós dois, permita que ela, eu não quero ver ela sofrendo do meu lado. Eu vou segurar aqui com esse pouco ar que eu tenho, mas eu não quero ver ela sofrendo. É sobre isso, assim. É sobre tirar o catéter do nariz e colocar no outro. Casamento é sobre isso o tempo todo. Alguns dias ele fez uma cirurgia e a cirurgia acabou tendo uma intercorrência chata. Teve uma hemorragia e teve que voltar para o centro cirúrgico. Naquela hora também eu tive a mesma sensação. Falei, cara, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso ter toda a vida do mundo, mas não vai ter graça nenhuma se não tiver ele para curtir do meu lado. 26 anos depois. Então, assim, para mim passa muito por essa perspectiva, assim, o Jorge já errou muito, eu já errei muito, a gente precisa se perdoar muito quase todos os dias, mas eu daria a minha vida por ele e eu sei que ele já fez isso por mim, assim, eu vejo que ele prefere o desconforto dele do que o meu desconforto, e eu tenho certeza que ele pularia na frente de qualquer coisa por mim e para mim. Então, eu acredito muito em relacionamentos que se aprofundam nesse nível. A relação de paixão, ela é dopaminérgica. A relação de amor, ela é serotoninérgica. O que sustenta o amor é a serotonina. A dopamina é um hormônio, é um neurotransmissor de pico. Te dá um prazer rápido, mas dura pouco. A serotonina te dá um prazer mais lento, mas dura por muito tempo. Casamento é baseado em serotonina. Se você espera corpos lindos, prazeres intensos, grandes alegrias, sua esposa todo dia chegar rindo para você, é possível que seu casamento não vá durar. Você precisa se acostumar a um prazer que não é momentâneo, que não é de pico, mas que é constante. Aí é possível que essa pessoa vá caminhar com você pela vida. Uma vez eu fui num velório de uma senhora, paciente minha. Eles tinham 60 e poucos anos de casado e ela faleceu. E o maridinho, o senhorzinho, marido dela, estava lá. E aí, antes de fechar o caixão, eu falo que foi uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida. Ele pôs a mão no peito dela e falou assim, Ê, Maria, primeira vez na vida que você me deu um desgosto. Você foi embora antes de mim. Eu achei, assim, de uma sensibilidade, eu achei fantástico. E é isso, sabe? Assim, tem dia que eu não quero o Jorge perto de mim, tem dia que eu mando ele sair, tem dia que ele manda eu sair, tem dia que ele fala que eu tô chata, mas eu não abriria mão dele na minha vida. Que maravilhoso. André, pra gente fechar,
O que você diria para quem cansou da vida? Para quem já não está vendo mais perspectiva, está questionando se faz sentido continuar? Você não cansou da vida, você cansou da dor. Eu já atendi muita gente com tentativa de autoextermínio. E inclusive atendi pessoas numa situação de tentativa de autoextermínio e depois eu acompanhei. Fui buscar com a ambulância já pessoas nessa situação. Todas têm o mesmo relato. As que queriam tentar e as que tentaram. Você não está cansado da vida, você está cansada da dor que a vida se tornou. Isso pode ser uma luz no fim do túnel. Não é a vida que está ruim, é a condição. E se é condição, tem mudança. Então, antes de qualquer desistência, antes de qualquer decisão, para e pensa. O que eu posso mudar? Para quem eu posso pedir ajuda? Para quem eu posso pedir socorro? Eu acho que sempre vale a pena. O desespero de ser tomado pela dor, de achar que essa dor é tão imensa que não vai mais valer a pena, faz a gente tomar decisões burras. Precisa racionalizar, respirar e se dar mais uma chance. E entender, não é a vida que é ruim. Você está vivendo um processo de dor. Eu não sei qual, cada um tem a sua situação lá. Mas é entender que é uma condição, não é uma situação. É uma condição. Se é condição, tem solução, precisa buscar solução. E assim, quando você atende pessoas que já tiveram tentativa de autoextermínio, elas sempre vão dizer, eu me arrependi muito. Eu entendi que tudo que eu estava vivenciando é que me levou a esse ato de desespero. Porque morrer é contrário à vida. De novo, biológico, nós somos seres que concorremos para a vida. A pessoa que tenta contra a própria vida, ela está num estado de inconsciência. Conscientemente, a gente não consegue tentar contra a própria vida. Então, uma pessoa que tenta contra a própria vida, ela está doente, ela precisa de ajuda, ela não precisa de julgamento, ela precisa de socorro. Então, peça socorro, essa é a grande questão. Dê oportunidade para alguém te ajudar. Uma vez uma paciente me ligou, uma situação bastante dramática, eu falei, onde você está? Ela falou, estou no viaduto. Eu estava com o paciente na minha frente. Falei, fulano, você me desculpa, mas eu estou saindo do consultório, a chave fica com você, fecha aí, depois você me entrega. Catamos o carro, fui lá pro viaduto, pus ela dentro do meu carro, levei para minha casa, dei banho, depois devolvi ela pro marido dela, e faria de novo, e faria 20 vezes, assim. Pode até ser para mim. Se você está vivendo uma situação limítrofe, peça socorro. Peça socorro. Antes de qualquer coisa, dê a oportunidade a alguém de salvar a sua história, não é nem a sua vida, a sua história. Muito obrigado. Eu que te agradeço, maravilhoso esse querido. episódio. Obrigada por tudo. Você sabe que a gente nunca aqui teve lenços aqui na lateral. O Felipe colocou esses lenços aqui, porque quando eu falei que a gente ia trazer você, ele falou, vocês vão precisar. E não é que a gente precisou mesmo. Eu imaginei, falei, eu devo ser muito chorona, porque puseram lenço aqui. Você é de verdade. Parabéns pelo seu trabalho, sou um grande fã e admirador, e que você continue prosperando muito, porque você toca corações, toca almas. É recíproco. E faz transformações importantes na sociedade. É recíproco. Obrigado pelo convite. Adoro os seus vídeos. Os meus produtores também adoram seus vídeos. Eles que me apresentaram o seu trabalho, eu fiquei encantada. Eu acho que você tem um tom de voz muito interessante. Não sei se já te falaram isso. Não. O seu tom de voz é muito interessante, porque ele dá uma sensação de um mantra, assim. A gente vai entrando no que você... É sério que você vai falando pausado, não é? Ele vai falando pausado e dá vontade de ouvir o que vem depois, assim, é gostoso de te ouvir. Que maravilhoso. E as suas mensagens são muito maravilhosas, assim, você fala coisas muito interessantes e você tem uma coragem, você entra em temas polêmicos e eu acho que esse é o negócio. Eu acho que esse é o negócio, assim, tenha a sua opinião, independente de qualquer coisa, seja surdo para a opinião dos outros, tenha a sua, e só vai que as coisas vão dar muito certo. Gente boa precisa ocupar os lugares, e você é uma dessas pessoas. Eu adorei esse conselho do seu pai, seja surdo para os outros. Benção. Obrigado, André. Obrigada, querido, Deus te abençoe. Você que ficou aí até o final, gostou do episódio? Não se esquece de se inscrever para nunca mais perder um episódio maravilhoso como esse. Um beijo para você e até a próxima semana!